Bem-vindos ao Arte em Você, o nosso programa de arte, teatro, cultura e amor pela expressão humana. Nosso espaço, nosso encontro. Lembrando, não ame você mesmo na arte, mas ame a arte em você. E o nosso convidado de hoje, vai segurando que a lista é longa, hein? Ele é empresário, diretor de televisão, cinema, shows, espetáculos. Foi o diretor do espetáculo de 40 anos da Rede Globo e também dos 50 anos da Rede Globo. Diretor artístico do Criança Esperança, Show da Virada, Linha Direta, 450 anos de São Paulo, SP e Show Amigos. Ele dirigiu o show do especial do Roberto Carlos, sabe aquele das rosas? Então, estamos aqui com o diretor desses shows. Na RBS TV, ele estava com o Galpão Crioulo. Ele dirigiu diversos espetáculos internacionais, como Carta América na Argentina, com ninguém mais, ninguém menos que Mercedes Sosa. Que olha, quero saber disso. E vamos lá, ele dirigiu espetáculos com Pavarotti, Roberto Carlos, no Beira-Rio. Dirigiu o Festival de Gramado de cinema, shows da Jornada Mundial da Juventude, JMJ, com o Papa no Rio de Janeiro. Isso e muito mais está no Guinness Book e por aí vai. Esse é o nível do diretor que a gente está aqui hoje, hein? Mas olha, ele é realmente conhecido, não é por isso tudo. Ele é realmente conhecido por ter falido toda a indústria do shampoo nacional. A gente está aqui com ele. Seja muito bem-vindo, Edson Erdmann. O cara começa me dando uma detonada no cabelo. Depois de tudo isso, eu ia dizer assim, atenção para o pi. Jesus do céu, eu nem sabia da história de shampoo. Eu gostaria realmente de ter falido o negócio de shampoo, porque eu queria ter um cabelo que nem o teu. Esse teu dá pra falir. Eu não tenho mais chance de fazer isso. Não, querido, muito obrigado pela abertura disso, né, cara? Eu fico impressionado, assim, porque a metade que ele disse é mentira. Não é mentira, não é mentira, não é mentira. A gente é uma longa jornada, né, Pedro, de muitas e muitas coisas. Tem 10 mil vezes mais coisas do que essa. Mas o legal é de fazer isso tudo aí. Essa eu não esperava, né? Tudo bem, até o final eu me vinco. A gente agradecer aqui toda a equipe do Teatro do Mar, que auxilia na criação aqui do Arte em Você. Esse programa, o Arte em Você, é produzido pelo Núcleo Teatro do Mar. Então, quer seguir a gente no Instagram, @Núcleo Teatro do Mar. Os cortes desse programa estão no arte.em.você. arte.em.você. Segue a gente lá no Instagram, no Núcleo Teatro do Mar, para ver os cortes, para acompanhar a gente, acompanhar o trabalho. Obrigado a toda a equipe que está produzindo aqui. Temos hoje Fernanda Biancamano aqui na produção, Casa de Zeus. Certo. Quem gostar do apresentador, segue lá no Instagram, o Pedro Wilson. Algum Instagram que o pessoal possa te seguir? Claro, o @Edson Erdmann. Tá feito? E o @Histórias Incríveis _HI. A gente bota na descrição, aí vocês podem seguir todos os universos das histórias incríveis. Vamos saber o que é isso. Está bem, Edson Erdmann, que prazer. Te contar, né, cara? Que prazer, a gente não se via um tempo. Só pra vocês saberem, conheço a Fernanda desde que ela tinha 2 anos de idade. Mentira. Ela tinha 17, mas passava por 13, numa novela que a gente se conheceu, e depois trabalhamos muito tempo junto. Depois ela veio sustentar o Pedro, essa pessoa que está aqui. E aí eu conheço, são queridos amigos. A gente está inventando mais uma boa aqui. Eles me convidaram para vir aqui contar um monte de história para vocês, e eu espero que vocês gostem, porque eu nem sei o que nós vamos falar, mas assim, eu perguntei, quando a Fernanda me ligou e o Pedro me ligou assim, olha, vamos fazer um papo lá, vamos. Eu digo, em quantos dias nós vamos falar? Porque o que tem de história? Nós somos uma empresa chamada Histórias Incríveis. O que a gente faz é criar histórias incríveis. E os bastidores dessas histórias incríveis são inacreditáveis. Para quem está nesse meio artístico, é muito interessante. É incrível. Porque a gente fez essa descrição, né, de muitas direções na Rede Globo, programas de muita expressão, que nem Criança Esperança, que é um marco para qualquer criança, adolescente que vê TV, via TV, não tem como alguém não conhecer, né? Claro, no Brasil é impossível, né? Mesmo que seja pessoa letrada, iletrada,
de grande erudição, de pouco, não importa. Todo mundo conhece essas obras que tiveram ali o seu toque Sim. artístico, o seu olhar, né? E também agora como esse grande produtor, esse grande diretor de eventos, espetáculos que são gigantescos, não é? A gente brincou de fazer assim, vamos fazer grande, então fazer mega evento. E aí embaralhamos nesse caminho a partir de 2012, 13, quando eu pedi uma licença da Globo para poder fazer os eventos, voltei à Globo para fazer algumas coisas, mas enfim, a partir dali a gente emendou coisas bem grandes. Então, já que a gente está indo por aí, vamos começar por aí. Bora? Esse início de eventos... Vamos nos eventos já na metade pro final, é isso? Depois a gente volta, depois a gente vai pra frente de novo. E assim a gente vai indo. Boa. Eventos gigantescos. Porque a gente tá falando aqui de JMJ, a gente tá falando do Megadomo, isso. a gente tá falando do Natal Luz Gramado, a gente tá falando o Natal Luz, por exemplo, tinha quantas mil pessoas no lago por dia de espectadores? 5 mil, 6 mil cada show. Isso pago, né? Porque os abertos eram muito mais, né? Eu inventei um show lá chamado... Inventei não, já existia um show que acendia a cidade, mas eu criei em forma de show mesmo, né? A partir de lá até hoje. E, nossa, davam 10 mil pessoas por noite ali, todos os dias, né? Mas, enfim, isso é um projeto bacanérrimo. Mas se eu fosse te dar um começo, assim, pra gente vindo, tropicando nas boas histórias... Essas coisas começaram lá atrás, né, Pedro? A gente... as pessoas que estão aqui... no Teatro do Mar, elas procuram se encontrar, né? E vocês dão um caminho. Quando eu falo a vocês, porque eu estou olhando assim para o Pedro, para a Fernanda que está aqui, e a gente vai conversando meio junto assim. Vocês dão um caminho. A gente, quando descobre um caminho no começo e acerta a mão nesse caminho, acerta a mão não quer dizer sucesso, tá? Acertar a mão significa uma boa realização. A gente vai em frente. Eu lá, quando era pequenininho, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu fui pro palco pela primeira vez. Eu fui fazer parte de um show do Colégio Anchieta, eu estudava no Colégio Anchieta, e eu fiz parte do show musical Anchieta. Esse show me moldou. Eu tinha uma coreógrafa muito rígida e muito boa, eu tinha um maestro que me ensinava a cantar, botando as palavras em português, para a gente entender as línguas do mundo inteiro. E uma turma que ficou durante muito tempo fazendo isso. Aí com 5, 6 anos de idade, eu fui para esse show do Anchieta. A minha tia, olha que... Cara, quando começa a voltar a história, vai longe. A minha mãe, da parte da minha mãe, família da minha mãe, a minha vovó, que faleceu com 106 anos, agora durante a pandemia, 106. Ela tinha 17 irmãos. O pai delas, meu tataravô, tinha um cinema mudo no interior do Rio Grande do Sul e ensinou a filharada a tocar no cinema mudo. Então tinha pianistas, violinistas, acordeonistas, clarinetistas, clarinete, saxofonistas, enfim. Tinha um monte de gente e essa coisa, quando essa turma se reunia, a gente, criança, ficava fascinado. A minha tia, Zeni, viva, fez aniversário há 2 dias atrás, com quase 90 anos, lúcida. Ela é pós-doutorada em música. Então, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu ia para o Belas Artes aprender música com 5, 6 anos de idade. Depois fui estudar no Anchieta, aí sim entrei no show do Anchieta, que fiquei lá 13 anos. Só um PS, esse cinema dos seus tios, quando você era criança, ainda existia? Não, eu não vi isso, né? Eu sei da história porque... eram meus tios avós, né? Eles faziam isso. A minha avó, quando tinha 12, 13, 14, 15 anos, tocava piano junto com a minha tia. E aí vinha o Chaplin. E eles tocavam. E ela queria ver o filme. E aí a tia entrava. E a outra saía e olhava o filme. E aí ela voltava lá e a outra ia no banho. E assim ia indo. Era uma coisa fascinante, né? Enfim, essas coisas te dão um pouco de escola, porque quando eles se juntavam, né, para tocar nos domingos... fica fascinado, cada coisa assim, enfim. A música fez parte da minha vida e ela me moldou. E aí, com 5, 6 anos de idade, eu fui tava no show do Anchieta, no Colégio Anchieta, em Porto Alegre, entrei para este grupo e fiquei 13 anos nesse grupo, fazendo shows todos os finais de semana durante 13 anos. Mas, enfim, fiz um monte de shows isso aí, e aí eu viajava para cidades do interior, aonde a gente fazia shows e ficava nas casas de família e aprendia isso.
eram músicas folclóricas de todos os lugares do mundo, né? E a gente tocava, cantava, dançava, fazia tudo, né? Isso me deu uma base artística. Quando eu fui para a faculdade, eu fui fazer jornalismo, mas eu queria outras coisas, né? Queria fazer outras coisas e tal. E aí já estava nos anos 80 tocando em bandas, né? Era muito legal. Eu morava numa rua chamada João Obino, em Porto Alegre. Na rua de trás tinha uma banda que tocava ali, que se formou depois os Cascaveletes, que foi uma banda que tocou nas novelas. Na esquina era a casa, se eu não me engano, do Maltz, do Engenheiros do Havaí. No outro lado era uma turma de bandas dos anos 80 muito famosa no Rio Grande do Sul. E aí a gente foi indo, bandas de garagem, anos 80 todo mundo fazia isso, né? E nesse meio tempo, mesmo fazendo faculdade, fazendo os shows, eu saí do conjunto do folclore, saí do show do Anchieta e fui pro conjunto de folclore internacional Os Gaúchos e viajei o mundo fazendo isso. A música me moldou. O que significa isso? Eu estava no palco desde muito novo e com música desde muito novo. E com uma formação de jornalista, mas no fundo de televisão, porque eu fui para televisão muito cedo. Pronto, juntou as três coisas. Em televisão, eu fui fazer os musicais, os shows. E eu entrei na RBS, primeiro eu fiz aula na PUC, né? Depois eu me formei na PUC e comecei a dar aula de televisão e cinema na PUC, na faculdade no Rio Grande do Sul. Já formado ou já durante a formação? Claro. Eu me formei muito novo, entrei muito novo, né? Passei muito novo, com 20 anos já estava dando aula ali, 19, 20 anos já estava dando aula, já tinha me formado, 4 anos de faculdade. E a partir dali... já estava em televisão. Como eu tinha uma formação musical muito clara, eu fazia os especiais da RBS TV, que eram os especiais de sábado, que a gente inventava cada sábado um programa novo. Pô, criatividade vai na lua. Grandes amigos como Carlos Kober. Enfim, a gente criava um monte de coisas. Só pra gente pegar aqui no Imagético, nessa época que você está citando, já dirigindo as partes já dirigindo. Então você passou essa passagem do jornalismo para a direção televisiva, música, show, ela se deu muito direta? Porque, na verdade, eu fazia as coisas todas juntas, né? Eu me formei em jornalismo, eu dei aula de televisão e cinema em jornalismo, mas eu nunca exerci o hard news como jornalismo. Eu sempre foi os features, os programas de entretenimento, né? Sim. E na RBS tinha alguns programas de entretenimento, eu cuidei de fazer isso. Eu passei a fazer os musicais lá. Aí surgiram uns grandes festivais lá no Sul que eu colaborei também, que até hoje é o Planeta Atlântida. Vamos por parte, rapaz, porque é muita coisa. Mas se não for assim, nós vamos acabar daqui a 5 dias. Peraí. Vai, ele tá passando aqui... Por quê? Isso é muito interessante, porque essa passagem de jornalismo, um programa de TV, direção, musical, é uma coisa que sempre também vai me interessar pessoalmente, porque são os pontos que ninguém vê, né? Porque cada vida é uma, cada história é uma... E cada transformação na vida das pessoas acontece de um jeito, né? E tem tanta gente fazendo jornalismo, mas que não deseja a questão do jornalismo, da informação direta, do hard news, não olha para esse lugar, mas está na comunicação, né? Jornalismo dentro de comunicação, né? Está na comunicação, mas deseja, mas não sabe como, ou está fazendo a reportagem, enfim, mas não... deseja por outra parte, mas não tem conhecimento, nunca pôde conversar com você ou com outros profissionais que tiveram essa transformação. Por isso, nesse ponto, antes de você chegar no planeta... eu vou indo, velho. Eu tô antes de você chegar lá... Esse momento de jornalismo que se passa para o entretenimento, já foi esse momento direto pós-faculdade? Foi um processo longo? Foi um desejo seu de buscar, de bater na porta e falar, pô, gostaria de tentar? Foi aproximação pessoal? Não, foi ao contrário, Pedrão, porque é o seguinte, eu já fazia a parte, eu já era um artista. Eu fui fazer jornalismo porque eu não fiz artes cênicas e não fiz música. Eu fui fazer jornalismo porque, no fundo, eu queria arquitetura. Foi bem assim. Você queria arquitetura? Eu desenhava, né? Adorava desenhar e tal. Artisticamente. Então o que eu falei? Eu era um artista, sempre fui um artista. Mas eu fui pra fila da faculdade. Chegou na minha vez, o que o senhor quer fazer? Eu queria fazer arquitetura. Não tem arquitetura aqui. E agora? E aí as pessoas trazem, mas bora! E o meu pai, agora abriu umas ramificações. Meu pai trabalhava no Projeto Rondon e ia para o Amazonas. Ixi. E ele trazia as coisas de lá do Amazonas que não tinham aqui. Câmeras,
E ele trazia as câmeras de Super 8 e nós começamos a brincar em fazer Super 8, em fazer cinema. Isso eu tô falando que eu tinha 8, 9 anos de idade. E aí o meu pai tinha um projetor que eu tenho até hoje e tinha uma moviola assim desse tamanhinho para poder colar o filme. E meu pai fazia e colava aquilo e botava lá nos filmes da família, filme de desenho animado e tal. E o que a gente fazia ali? A gente se apaixonou pelo audiovisual. Ali, vendo ele fazer cinema e a gente brincando. Tanto que eu sou colorado, eu ia pro Internacional, meu pai levava a câmera e eu filmava o jogo, né? Então, eu fui ligado com música desde criança, depois eu fui ligado com câmeras e o audiovisual, ainda criança. Quando cheguei na faculdade, eu adorava desenhar. Quando eu cheguei na faculdade, peço para fazer a arquitetura e o cara disse, não tem. Eu disse, e agora? Tem alguma coisa com câmera? Que tenha câmera? E o cara disse, tem jornalista. Tá, faz aí. Olha eu, né? Que engraçado. E foi acabar me apaixonando porque o jornalismo... a horrorosa frase, nada mais é. Isso nunca é nada mais é. O jornalismo é uma coisa extremamente complexa, extremamente séria. Mas são grandes contadores de história. Uhum. Então eu juntei aí o artista com o cara do audiovisual com um contador de histórias. Era este o cara que estava ali se formando e surgindo. Quando tu diz assim, eu quando passei de uma coisa para outra, não, veio a galope, tudo meio junto, meio fechando, meio vai, meio vem. E quando eu caio em televisão, eu facilmente vou para contador de história. Eu criava uma história nova a cada final de semana, entrava... Primeiro eu fui na rádio da TV Guaíba, né? Tem uns episódios sensacionais, cara, de televisão. Bastidores, vamos deixar registrado aqui, porque... Sei lá que era 85, 84, por aí. Eu já tinha saído do colégio, já estava trabalhando em televisão, ainda na faculdade, né? E aí a gente ia gravar uns... Porque a PUC tinha uma coisa chamada Videopuc, era uma produtora dentro da faculdade. E que locava os seus equipamentos para fazer isso e tal. Estou lá naquela Videopuc lá e a gente aprendendo a fazer as coisas, e aí entrou um programa na TV Guaíba chamado Companhia 2, que nada mais é do que o Pânico foi ser anos depois. Era um programa de humor lá no início dos anos 80, que a gente fazia empiricamente, levantando as coisas e sentindo o que fazia e tal. E o que aconteceu ali? Teve uma noite... eu tenho que parabenizar até dois grandes empresários do mundo do entretenimento, que é o Dodge e o Sicão, que tem a DC7, né? Fizeram agora muitos anos de vida, inacreditável. Mas eles estavam lá produzindo uma coisa lá no Teresópolis Tênis Clube, que era um show do Legião Urbana e quem abria era uma banda nova chamada Engenheiros do Havaí. Imagina com o Humberto fazendo ali no começo. E nós vamos gravar. Mas durante o dia, no mesmo final de semana, eu estava tocando RPM no auge, né? Paulo Ricardo no auge e tal, tocando em Porto Alegre no mesmo dia. Nós gravamos com os caras e ficamos muito amigos deles, né? E de noite fomos gravar o Legião. E aí, chegou, tinha uma pessoa que era uma produtora, agora vê essas coisas de bastidor de televisão, produtora disse, Edson, o que eu tenho que fazer? Cara, não enche o saco, nós estamos gravando aqui, né? Com VT grande, com câmera... com as coisas antigas, pau de luz, né? Antigamente que segurava uma luz assim. E aí, gravando e tal, cara, o que vai fazer de um motorista com uma coisa? Não tem que fazer, faz a seguinte coisa, vai lá e busca o RPM. Já era já tinha acabado o show desde meio da madrugada, busca lá o RPM e tal. Tira ela daqui, né? Tá, estamos gravando lá. E aí vai começar o show do Legião. Daqui a pouco ela chega assim, Edson, oi, tá aqui o pessoal do RPM. Olhei, ela tinha saído com a Kombi e foi lá e convenceu os caras de irem para aquele show que nós estávamos gravando, que tinha ali o Legião. E eu tinha pela primeira vez os caras do Legião, os caras do RPM se encontrando, as grandes bandas dos anos 80 ali, e nós para gravar. Cara, que maravilha! E aí eles, vamos entrar, que legal, se encontraram, vamos entrar aqui no camarim. Camarim era uma sala de judô, que tinha um tatame no chão. E o cara da luz, antigamente, gente, a luz ligava na tomada. E era um cabo gigantesco que ligava na tomada
E o cara da luz ligado na tomada, a gente foi andando atrás dos caras, o cara da luz, vai acabar o fio, vai acabar o fio, vai acabar o fio. E quando os caras se encontram e entram no negócio, apaga a luz. Meu Deus. E a gente continua gravando no escuro. E deu imagem? Não deu imagem, deu áudio. Como era um programa de humor, Companhia 2, isso estão nos anais da televisão porque eu consegui fazer isso. Nós colocamos uma tarde engraçada dizendo, aqui jaz um iluminador que não sei o que sobre a imagem. Né? Faltou luz, nós escrevemos assim. Aqui jaz um iluminador e tal. Quando o programa entrar no ar no sábado à tarde, nós estamos vendo em casa, de repente, faltou luz, o que houve? Saiu a TV do ar. O cara do switch leu, faltou luz e tirou do ar. E quando tirou do ar, entrou daqui a pouco o slide. Faltou luz. Eu disse, não, cara, era uma brincadeira. Eu tirei uma televisão do ar, cara. Isso ainda está no meu... Olha que absurdo, né? Quem tava nessa história era o Marquinhos, o Carlos Kober, que hoje está na África, grandes amigos. Nos anos 80, histórias de bastidor de televisão que tu não acredita, né? Mas voltando aí emendo na RBS, vou pra RBS, a RBS é a Globo no Sul, né? Com programações artísticas, e lá eu acabo participando de um projeto bacanérrimo que tá até hoje aí, chamado... Vai lá antes do teu... Não, chamado? Planeta Atlântida. Vamos chegar então, porque eu quero pegar uma coisa antes aqui. Tu vê que senão o cara não para, história. Esse bastidor é muito interessante. Isso é maravilhoso. Porque tem um artista chamado Andy Kaufman, que foi um grande comediante americano, América do Norte, né? Que ele tem uma praxis na época dele muito interessante, que era isso, era mexer com a... Como é que eu posso dizer? Mexer com a parte técnica, arcabouço, a estrutura do jogo da TV, né? E tem uma ação dele que é muito semelhante, né? Que ele buscava, no meio do programa de um especial dele, ele buscava que a tela ficasse fazendo o tilt, né? Passando aquelas imagens antigamente, né? Você tá falando TV de tubo, que a imagem ficava rodando. Assim, ela subia. Tu tinha que regular ali. Então, ele queria fazer aquilo propositalmente para fazer com que as pessoas realmente se levantassem fisicamente. Se levantar fisicamente, ir até a TV, que eles faziam assim antigamente. Não tinha controle remoto. Hoje, não tinha controle remoto. E uma coisa, antigamente se resolvia problema na TV na pancada, no soco, né, em cima dela, mexendo a antena. Sem dúvida. Ele queria que as pessoas fizessem isso. Ou seja, você berrando, acertando no jogo. Eu vou te contar. Uma Andy Kaufman. Não. Eu vou te contar uma maravilhosa. É outra, assim, tudo que eu tô falando é verdade. Porque é tão absurdo, mas é tão legal, porque realmente foi óbvio, eu não estava sozinho, então tem como provar. Estamos nós, ainda vídeo pouco antes de ir para a RBS, 1985, 4, 5, 6, por aí. E aí, nós íamos gravar o Companhia 2, que é esse programa que tirou do ar. Então, ficou muito pouco tempo na Guaíba, mas nos levou para a RBS, porque a gente ganhava de audiência na RBS, nos levou para lá. Mas enfim, de lá para Globo, assim foi indo, né? Mas enfim, naquele mesmo estúdio se gravava um programa para a Band, chamado O Despertar da Fé. Que são esses programas evangélicos, né? Mas estou falando lá no início dos anos 80. Início dos anos 80? Já meio dos anos 80, né? 85, 86. Bom, tinha um cara, eu adoraria que eles estivessem ouvindo isso, né? Chamado Esperoto. O Esperoto era um técnico que tinha uma sala dele ali e ele arrumava todas as televisões da faculdade inteira, da PUC, que iam para lá, televisões de madeira, um tubo, que ficavam nos lugares, e eles levavam para lá, ele arrumava e devolvia. Bom, e não tinha lugar para botar e ele empilhou as televisões no estúdio, né? Fez uma sobre a outra, assim, foi uma parede de televisões para ele arrumar. E que ele conseguiu arrumar isso, que era um fora do ar, que as pessoas tinham que procurar na internet, porque hoje em dia não tem isso. Quando tu ligava, elas faziam primeiro um tubo, ela clareava e ficava assim, um chiado, né? Bom, quando a gente vai gravar o negócio lá, tu ligava aquilo ali, ficava uma parede que hoje seria uma arte maravilhosa, várias televisões, lindo, né? Lindo. Bom, e aí nós vamos... ok, deixa aquilo ali desligado e tal, e nós vamos gravar, porque fora o nosso programa que nós fazíamos, tipo Pânico,
tinha os horários lotados. E aí nós fazíamos câmera, fazíamos tempo de televisão lá no começo. E um deles era o programa Despertar da Fé. E entra o cara com o pastor lá, vamos gravar, não sei das quantas, tá? Ok? E aí gravando, e aí ele falava assim pra gente, eu tenho que inventar alguma coisa de uma oração para que as pessoas em casa tenham uma conexão. Tem que inventar isso e tal. Peraí, inventar o quê? O pastor falando que tinha que inventar. Dizendo pra gente da equipe, eu tenho que fazer uma coisa, tem que criar uma coisa e tal. Provavelmente já tinha sido criado de algum jeito ali, mas, né? E ele chega ali e deixa o copo dele do lado e conversa. O que pode ser e tal. Não sei o que vou inventar. Aí começou a gravar. E nessa hora de gravar, as coisas meio anos 80, né? Entra o Esperoto para ligar aquela coisa, tipo, e ligam as televisões. No meio da gravação. E aparece atrás, e ficou lindo. E ele olha para trás, queria lembrar o nome, ele olha para trás, e o copo que ele entrou deixando estava em cima da televisão, e disse assim, isso é um sinal. Botem o copo de vocês em cima da televisão. Como eu fiz aqui, e vamos... E a coisa começou ali, cara. Isso que tem até hoje é por causa dessa experiência. Como é que eu vou te dizer, cara? Isso aconteceu exatamente desse jeito. Porque tinha um monte de televisão pra arrumar, e porque o cara entrou com um copo d'água, e porque tava com pressa, porque gravava com... né, aí largou o copo ali, e começou, e quando apareceu aquilo ali, a gente olhou pra todo mundo, deu o copo, e ficou o copo no ar. E o cara, não... E começou ali, aliás... Talvez já tivesse tido uma coisa, se não teve, começou ali mesmo. Mas assim, bastidores de televisão que ninguém imagina. Olha isso, cara. E foi embora. E a partir de ali, todos os programas tinham o copo em cima para fazer uma oração. Por causa dessa experiência. E aí o problema é que as televisões tinham que ser devolvidas para suas unidades, né? E aí passou a ter uma televisão ali pro cara botar o copo a partir daí. Nós estamos falando de 85, 86, 84, 80 e por aí. Se tinha antes, eu não sei, mas que funcionou ali, funcionou. E assim vai. Bom, vamos à história, vamos em frente. Mas que coisa maravilhosa, porque, cara, que coisa, história, né? Cara. Olha isso, hein? Não, olha o contar, privilégio de você que tá vendo isso aqui, esse programa, de saber dessas coisas que, se não é a pessoa trazendo... Não tem... Bicho, a gente pior, não sabe parece nunca. Que não é verdade. E é verdade. O Esperoto deve estar vivo, o Bira deve estar vivo, o Carlos Kober, que é um grande amigo, está lá na África fazendo os trabalhos, está lá, enfim. São coisas que tu guarda, né, cara, que tu não esquece, né? Pra ter uma ideia, nesse mesmo estúdio, eu sou casado com a Valéria Chalegre. A Valéria foi minha aluna na PUC. E ela me conheceu nesse estúdio. A gente foi ficar anos depois juntos, mas ela foi minha aluna, porque não pense em nada errado. Não pense em nada. Mas ela foi minha aluna naquela época ali, dessas coisas, um pouco depois, na verdade, nos anos 90 já. Eu passei muitos anos, 10 anos fazendo lá. Mas assim, a partir dali, com essa criatividade que a gente tinha de faculdade, eu gostava de ser muito criativo, as pessoas estavam ali, nós não tínhamos limite para as coisas, né? Acabamos que criamos um programa, fomos pro ar na Guaíba. Fizemos esse programa que, inclusive, tirou o Guaíba do ar, né? Com o encontro dos dois lá, com vários outros. E, a partir dali, a RBS nos contrata para ir para lá para fazer um programa de televisão chamado RBS Revista. E muitos anos ficou fazendo. Para quem é colorado e é do Sul, eu vou dar um detalhe interessante. Tem um grande humorista que eu falei há 2, 3 dias atrás, chama-se André Damasceno. O André Damasceno fez a escolinha do professor Raimundo aqui muitos anos. Era o magro do Bonfa, né? Ele falava e tal... E depois ele imitou o Lula, muitos anos no Zorra Total. Enfim, o André Damasceno, ele lá nos anos 80, o Grêmio, né, rival do Internacional lá no Sul, ele tinha ganho um campeonato ali, né, que antigamente se dizia que era um campeonato mundial, mas era um campeonato intercontinental. E aí é um sarro do teu rival não ter isso. E no RBS Revista, talvez a cena mais emblemática desses muitos anos daquele programa foi que o André Damasceno foi para o estúdio imitar o filho de um grande apresentador que tinha lá, um grande colunista chamado Paulo Santana, muito gremista. E ele passava pelo ser filho dele, anos 80, e vestido a camisa do Internacional, imitando ele, diz, porque eu tô aqui no ano de 2000, está no YouTube, é só procurar aí. Estou aqui no ano de 2000, fingindo que era futuro, né? Estou aqui no ano 2006 e o Internacional ganhou o Campeonato Mundial. Não é que anos depois.
Aconteceu exatamente em 2006, o Internacional ganha o campeonato mundial. E esse vídeo viraliza, porque ele foi gravado em 86. Imagina, anos e anos e anos antes. E nós brincando e acertamos na mosca. Aquela coisa famosa do Back to the Future, né? Que o cara acerta um monte de coisa. Esses dias eu publiquei um negócio dos Jetsons, né? 1962, eles tinham celular. Eles faziam aulas online do tipo que tinha ali. Eles tinham relógio com imagem. E tinha um monte de coisas que hoje em dia já tem. 1962. De vez em quando tem umas coisas visionárias assim, né? Mas enfim, fomos para a RBS. A partir daí começam as RBS. E eu, naturalmente, sendo artista e músico, eu fui para esse lado. Sabe, tem uma coisa muito interessante? Quando esse programa tem esse objetivo, que quando a gente vai lidar com pessoas realmente da arte, realmente do trabalho, esse programa tem um pouco essa direção, né? Aproximação. Sim. Né? O Teatro do Mar acredita que a gente já tem muro demais, está na hora de a gente construir pontes. Claro. Né? E esse programa vai nesse objetivo também de construir essas pontes. É muito interessante porque quando você está trazendo essas experiências de vida, tanto do copo na TV quanto essa da previsibilidade, tem várias. São situações muito interessantes. Você vai pegar essa capacidade que a arte tem de prever o futuro realmente com esse título, né? Um pouco incrível, né? É uma questão que só não está cientificamente provado, mas ela está presente em todos os bons livros de teatro, de dramaturgia. Isso está presente de forma muito forte. Os artistas têm uma sensibilidade como o artista faz diferenciada, né? É. A gente tem uma sensibilidade que eu não sei o que acontece, que desce o caboclo lá, sei lá o que é, e a gente conta coisas que depois a gente vai ver que... Porque a gente acredita no que a gente conta, e aí vem um pouco desse caminho, desse trabalho que vocês fazem aqui. Quando tu acredita no que tu faz, meu irmão, nada te para. Mas tu tem que acreditar de uma forma em que aquilo colabore com outros. Porque se tu acreditar só pra ti, miau. Vou continuar dando histórias aqui, porque essas histórias vêm no meio do caminho, né? Colaborei com a história da criação do Planeta Atlântida, né? Na primeira, segunda e terceira edição. Transformamos aquele festival, porque o Rock in Rio aconteceu em 85. E depois ele não aconteceu mais, 92 ele aconteceu, e aí o Planeta veio mais ali para 95, quando o segundo ano foi feito aqui no Maracanã, e era diferente. E o Planeta passou a ser o grande festival do Brasil. E a gente criava ali histórias incríveis, né? Tem uma bacana que eu me lembro do Herbert, ainda não tinha se acidentado. Herbert Viana, Paralamas de Sucesso. Ele contando que aquele festival era um grande festival. Tinham vários diretores, né, fazendo coisas ali. Tinha um programa chamado Planeta Atlântida, que o Rubinho dirigia, o Kober fazia outra coisa, eu dirigia parte do show, parte do programa de TV, enfim. Era uma maneira da gente contar aquele projeto ali que virou um sucesso de bastidor. A gente não mostrava os bastidores das pessoas antes de entrarem no palco. Começou ali, lá na segunda, terceira edição, e aí tá até hoje, né? Os caras fazem na mostragem o próprio Coldplay teve no Rio, agora tu vê o cara entrando, isso... Não tô dizendo que nós fomos os primeiros, né? Mas eu não lembro de alguém ter feito, porque não tinha o que fazer, e nós botamos a câmera ali, porque precisava ver os caras se concentrando para entrar, isso era maravilhoso. Enfim. Mas aí vai indo e tal, e nesse meio tempo comecei a dirigir um programa, isso é muito legal, né? Chamado Galpão Crioulo, tá até hoje no ar, deve ter seus 40 anos talvez. E eu dirigi sei lá, 10 anos aos 15. Eu dirigi muito pouco tempo, mas eu fiz muitas coisas diferenciadas ali. E este programa, que era um programa musical gauchesco, ele se transformou num show, onde os grandes artistas ali passaram a ser lembrados nos núcleos que eles não eram. Por exemplo, nos primeiros programas, como eu até tinha tocado música, eu era músico, né? Lembra aquela história da música de garagem lá? Eu era percussionista, né? Então, o percussionista roda com todo mundo, banda de reggae, banda gaúcha, banda de rock, vai rodando. Uhum. E aí, eu passei a tocar com os artistas gaúchos, né? Que estão lá até hoje, fazendo muito sucesso. Esses dias eu falei com o Elton Saldanha, que é um querido amigo desde os anos 80. E aí, eu comecei a dirigir este programa, no qual eu era amigo dos caras. E aí, a gente dirigia todo domingo um programa diferente. Mas eu pensava assim, cara, todo domingo eu vou ligar a música só para ver um artista cantando, eu tenho que inventar uma história para esse cara. E aí comecei a criar o em volta da música, porque a música estava garantida.
Que, aliás, os programas de televisão musicais acabaram depois se repetindo e caíram fora por ter uma repetição. Quando tu cria uma atmosfera em volta do que tu principalmente vai contar, isso serve para ator, isso serve para diretor, quando tu cria essa atmosfera, tu tem um estofo de entendimento do público maior do que tu tá dizendo. Quando tu cria um entendimento maior do que tu tá dizendo, o interesse no que tu tá dizendo passa a ser mais interessante, tu consegue dizer com mais facilidade isso. Foi o que eu fiz naquele programa de televisão, mas isso serve para artista, para músico, para qualquer um. E aí eu comecei a criar uma atmosfera em volta daquilo. Veio as Olimpíadas de Atlanta, nós fizemos as Olimpíadas da Bailanta, onde os caras competiam entre eles, mas o que valia era a música, né? Em vez de fazer arremesso de peso, tinha arremesso de garrafão, que era o que o cara bebia. Em vez de não sei o que, de laço, tinha... Enfim, umas coisas, né? Ou seja, não fazer sobre o óbvio, né? Tu contava de música, de uma outra coisa o mesmo projeto. Mas era de música, mas não era só ir lá pra fazer a música como se aquilo bastasse. O público adorava, né? porque ele estava vendo o artista dele fazendo uma outra coisa em complemento a essa parte musical. E aí o programa a audiência subiu, dobrou. E aí eu tive o privilégio de fazer umas coisas incríveis assim. Tava passando por o Renato Borghetti, que é um querido amigo, tava tocando num projeto chamado Asa Branca. E o Asa Branca tinha o Dominguinhos, tinha o Adonis e tal. E eu, vamos fazer uma coisa? Vamos. Eu dirigia os caras, imagina, e misturava Asa Branca com música gaúcha, porque era o projeto deles já. Ixi. Mas aí funcionava e o público que era gaúchismo ia lá ver e o que não era ia lá ver. A mesma coisa com o Gaúcho da Fronteira e Engenheiros do Havaí, né? Tocando junto, um rock junto com um gaúcho tradicional, enfim. Essas coisas funcionam muito bem e o público foi adorando e foi abrindo a sua cabeça para isso. Tá aí um formato interessante de contar música e fazer sucesso. Abre para além do público óbvio. Né? Quando tu interpreta uma coisa para o público óbvio, ele está garantido, ele vai entender a tua mensagem. Quando tu consegue contar de uma forma que aquele cara entenda e o outro que não estava interessado também entenda, no mínimo tu botou esse cara no mesmo lugar. Então pegamos, já te faço um corte aí então, a gente volta para essa trajetória, mas já te faço um corte aí te perguntando então. A gente está numa época complexa, que é uma época de narrativas, né? O que está em disputa hoje na sociedade brasileira é uma disputa de narrativa, tanto social quanto política, quanto o que quer que seja. A gente está nesse momento, né? Época da pós-verdade, que alguns vão dizer, ou da fake news, ou o que quer que seja, né? Isso atinge a gente, artista, em cheio, mas é no meio, né? A gente estava comentando aqui antes do programa começar, né? O quanto que é usado até mesmo para desinformação, né? A Cláudia Raia faz um projeto inteiro, imenso, com centenas de pessoas. Esse projeto com centenas de pessoas trabalhando, desde figurinista, camareira, compra de sanduíche, de lanche para as pessoas, o técnico de som, técnico de luz, centenas de pessoas. Esse projeto custa 5 milhões. Vai para uma lei para 5 milhões o projeto. Usam disso para falar que a Cláudia Raia está recebendo 5 milhões. Então é uma disputa de narrativas. Você está falando agora de uma aproximação entre trupes, entre grupos, entre bolhas, que a gente chama hoje, né? Hoje em dia o termo é bolhas, né? Sim. A aproximação de bolhas, só que na experiência dos anos 80, né? Com a questão musical. 90. Hoje, esse universo, artisticamente, diretor Edson Erdmann, como é que você está olhando, como é que você olha para essa situação de hoje, pensando nisso? Olhando para esse cenário, como é que artisticamente você acredita colocar as mãos, atingir, se relacionar com isso? Eu tenho um curso que eu não faz horas que eu não dou, é uma palestra também, que é muito em cima disso. Então eu tenho casualmente essas respostas exatamente que tu está me perguntando. Aqui o programa, rapaz, a gente pega aqui a bola, a gente só levanta para o convidado cortar. Eu vou te dizer uma coisa interessante, Pedrão, que é o seguinte. Primeiro, eu sou jornalista, sou jornalista, mas não exerço como jornalismo e tal. Mas assim, cara, não existe mais verdade. E eu não acho que exista pós-verdade. Existe a verdade que a pessoa quer acreditar naquela bolha que ela vive e está suficiente para ela. Certo? Maravilha. Então tem a bolha... Deixando de lado política, tem a bolha A, a bolha B, a bolha C, que não se mistura, porque não quer saber
o que, que a outra pensa e E tudo só mais. pra ficar claro, é porque não se restringe só à questão política, né? Não, Tem não, um olhar claro que sobre não. a vida, sobre, Claro que sobre não, religião, claro. sobre Perfeito. social, sobre trabalho, sobre É tudo. isso. Aí, meu irmão, eu me considero... Vocês já estão ouvindo uma história meio assim, mas eu vou me perder porque eu não lembro um termo correto. Mas eu me considero um diretor pop. Pop não eu ser popular. Pop, a linguagem que eu uso. Uhum. Certo? Acho que foi Só um PS, você tá usando o termo popular do ponto de vista estético pop, ou você tá falando popular do ponto de vista de acesso a pessoas, objetivo da obra? Vamos lá. Se eu te conto, numa linguagem que a gente está aqui, falando sobre isto de forma nichada, eu vou atingir o A, o B, o C dessas bolhas que tu quiser aí. Ok? Não quer dizer que a gente seja de todas elas, mas a gente fala para ela, ou fala para ela, ou fala para ela. Maravilha. Agora, o que eu faço para esta daqui e esta daqui, que tem linguagens diferentes, entenderem o que eu quero dizer? No mesmo momento. Né? Porque eu não quero falar para ela, agora eu vou lá e mudo o discurso e falo para ela. Não, eu estou falando no mesmo momento. Né? Isso significa que tu tem que ser pop, tu tem que ser popular. Popular não significa simplificar, significa acertar a maneira de ter mais população para entendimento do que tu está querendo dizer. Bom, a gente acabou criando, de tanto fazer isso, agora eu vou voltar ao nosso papo lá no começo, de entender o que os amigos da roda gostam, entender o que aquela outra pessoa que tu falou lá e nunca mais vai falar entender o que tu quis dizer, entender que através da música tu consegue chegar ali, enfim, tu vai ter um monte de recursos. Mas, como tu identifica qual recurso usar para fazer A falar com C? Qual é o recurso? Nós desenvolvemos uma técnica muito nossa, muito particular, e talvez cada um diga que ela existe de outro formato, mas a gente tem uma técnica para isso. Eu pego o que o teu coração quer ouvir e o coração dela quer ouvir, que estão na mesma conexão, e eu pego o que o porteiro lá de baixo, que pediu 85 carteiras para poder subir aqui, quer ouvir. Eu posso pegar o cara do Uber que me trouxe aqui, quer ouvir. Bom, como é que eu identifico isso? Eu sei que emocionalmente eu tenho um formato de contar uma história que daqui até aqui eu conto de um jeito, daqui até aqui eu conto em outro, opa, tá todo mundo na minha mão, agora eu vou dizer o que eu quero. Eu pego o A e C e digo o que eu gostaria de dizer. O que aconteceu? Eu juntei os dois no mesmo sentimento, no mesmo átomo emocional. Porque ele é um pequenininho. Só que se eu consigo abrir, eu consigo dizer para milhões de pessoas o que eu quero falar, o que eu quero dizer, seja através da música, através da interpretação, através da luz, através do que for. Mas eu sei como dizer, tecnicamente. Claro que, emocionalmente, a gente sente, mas depois de anos trabalhando com música, trabalhando com televisão, trabalhando com conversa, trabalhando com aula. Repara que tem um monte de coisa na minha vida que fez eu descobrir como é que eu convenço o cara que comeu estrogonofe ali e o outro que brigou com a mulher e o outro que tá devendo um cheque na segunda-feira. E como é que eu faço os três chorarem em 3 minutos? Eu tenho que saber essa identificação e essa técnica. Tu quer um exemplo? Sim. Vamos botar exemplo prático nisso, tá? Uhum. Estamos nós, 2013, fazendo um evento chamado Jornada Mundial da Juventude. JMJ. Para quem? Para um encontro que vai ser no Brasil, coordenado pelo Duda lá, da Dream Factor, maravilhosamente bem, para Guaratiba. E o Abel cuidando lá da praia de Copacabana. E aí nós vamos fazer um evento. Olha, essa história vai me levar para um lugar... Eu sempre deixo ela para contar por último porque eu acabo me emocionando, mas enfim, tem outras apêndices da história aí, né? Mas vamos lá. Vou tentar ficar nessa aqui para não ir para outro lado diferente ali. Não, fica à vontade. Que Se quiser ir, vai, tá? De volta. O que acontece? A Jornada Mundial da Juventude era para um Papa. O Papa Ratzinger. Era o alemão. Quando faltam 2, 3 meses,
para a Jornada Mundial da Juventude acontecer, o seu Ratzinger pede demissão. E quem entra no lugar dele é o seu Francisco. E o seu Francisco agora tem outra maneira de falar e outra coisa que não era nada do que nós estávamos trabalhando ali. E aí, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Dom Orani, ainda era o diretor, junto com o Padre Renato, querido Padre Renato. Faz uma missa maravilhosa, ele tem uma comunicação maravilhosa, é um querido. Mas então, eu tô lá naquele negócio e agora mudou. E agora as ideias para aquela coisa que vinha daquele pensamento do Vaticano para o Ratzinger muda para o seu Francisco. E como é que é o seu Francisco? Não, é uma ideia mais liberal, não sei o que. Edson, me lembro do Orani dizendo essa frase. Tu vai apresentar o Papa aqui no Brasil, tá? Pro mundo inteiro. Olha então, vamos apresentar o Papa, não posso apresentar errado. E aí tu pega e pensa assim, agora eu vou colar essa que eu tô te falando aqui. Parece uma conversa desconectada, mas ela tá bem conectada. Eu vou ter, lá em Guaratiba, 5 milhões de pessoas. E eu vou ter um Papa fazendo uma missa de envio. Bacana, missa super produzida, linda, orquestra, tudo, Mazola fazendo música legal. Eu preciso fazer uma coisa que funcione. Ensaio, bacana, 6 mil padres ensaiaram, 6 mil, fora o público, ensaiaram tudo, orquestra, chove, afunda o terreno. Meu e o Deus. Duda diz, Edson, faltam 3 dias pro evento. Tu consegue passar 4 dias pro evento, sei lá. Tu consegue passar isso de Guaratiba pra Copacabana? Eu disse, bora? Eu vou ter algum ensaio? Vai. Choveu no ensaio. Não tive ensaio. Mas a gente ficou tão craque em fazer sem ensaio que é inacreditável. Bom, o que eu vou inventar aqui? Uma coisa que apresente o Papa num novo lugar e que eu tenho que fazer uma conexão com agora 3 milhões e 700 pessoas, porque é o que cabia na praia. Como é que eu vou fazer isso? Vamos criar o maior flash mob do mundo. Ou seja, foi um pouco antes disso tudo. O maior flash mob do mundo, ele é assim, puta, como é que eu vou fazer se eu fizesse com o Ratzinger? E como é que eu vou fazer nesse novo Papa? Vamos botar um rock. Vamos fazer um troço. Rock em Rio. Papa novo. Mundo novo. Vambora. Chamei o Dudu Trentin, meu querido amigo Cledir, né, da dupla Cleito e Cledir. Fizemos uma música e tal, botamos num pop, vai, grava, né? E fizemos, eu chamei o Fly, que era da Xuxa. Coreógrafo da Xuxa. Preciso criar uma coreografia aqui, né? E aí eles vieram cheio de passos, assim. Eu me lembro que quando eu vi a música, a Helena, minha filha, que hoje tem 14, no carro, quando eu vi assim, porque a música virou super pop, né? Abre os braços como... Toda ele lá atrás sentava no banquinho e cantava. Ah, meu Deus. E abria assim. E aí eu disse, tá aí, ó. Isso é uma maneira de encontrar. Eles fizeram passos complicadíssimos e eu disse assim, não, simplifica. Eu não vou ver pé de ninguém. É pra plateia dançar e cantar junto. Traduzimos em 6 línguas e mandamos para os países. E as pessoas nos países que vinham para a Jornada Mundial da Juventude aprenderam isso lá. Já sabendo a coreografia. Já vinham sabendo a coreografia. Uma surpresa para o Papa. Bom, chega na manhã de domingo. Transferimos o negócio para lá. Choveu, não teve ensaio. O Ulisses fez uma Via Crucis linda e tal, mas me tirou o tempo do ensaio. Tu apresentar para quantas milhões de pessoas? 3 milhões e meio de pessoas ali, mas tinham 197 países. 197 quase países todo o vendo. planeta estava transmitindo aquela missa. E Né? você apresentar sem um ensaio. Nada. Me diz quantas orações você fez. Nada. pro Eu fiz Papa, uma conexão pra com ele Deus. direto. Eu fiz uma conexão com ele direto. Tinha conexão, foi direto. Bom, aí é o seguinte. Cara, aí é o seguinte. Aí eu tô no vai começar lá, e o Papa entra, assim, umas músicas lindas, a Ziza Fernandes, que é uma ótima, querida amiga. Vem o Papa lá do início de Copacabana, e as músicas... Lindo! E o Papa... Quando ele pisa no palco, o Padre Renato diz, é agora. E aí entra uma locução. Chegou a hora... Tá no YouTube isso aí, nas Histórias Incríveis com Edson Erdmann, meu canal do YouTube. Tá lá esse vídeo. Aí a locução dizia, chegou a hora do maior flash mob do mundo.
E aqueles milhões de pessoas começaram a dançar. Milhões de pessoas. Abra os braços, como que nem minha filha. Olhando milhões de pessoas dançando e olhando aquilo tudo ali. E aí eu soube depois que as pessoas que não vieram para o Brasil, que ensaiaram, foram para os lugares públicos dos países e fizeram vídeos deles olhando a TV dançando. Então tem gente na Praça Vermelha, nos Açores, na África, no Alasca, dançando. Foi literalmente o maior flash mob do mundo. E nós entramos no Guinness Book, né, por causa desse tipo de coisa. Bom, foi um sucesso. Daí depois vem a missa inteira, linda, todo mundo cantando. Aí já tava ganho o jogo, né? Eu só vou te dizer uma coisa, meu irmão. Aonde está o átomo emocional? Encontrar um ponto onde ele é comum para todo mundo, porque todo mundo queira aquilo, porque aquilo transforma aquelas pessoas em alguém importante. E quando tu desenha esse jogo, tu traz todo mundo para tua mão. E aí, se tu tiver uma boa história para contar, elas entram na tua porque elas sentem que são elas as contadoras de história. E foi que aqueles milhões de pessoas fez, que eles se sentiram extremamente importantes, fazendo um número para o Papa. Eles que fizeram. Eu só sugeri como fizesse. Claro que fui eu que fiz, mas eu sei que milhões de pessoas... Não fui eu que fiz, foram eles que fizeram realmente. Aquele som rodando na praia, aquelas pessoas pulando e descendo juntos nos mesmos gestos. Quando tu tem 3,5 milhões de pessoas fazendo a mesma coisa, tu quer dizer alguma coisa pro mundo. Tu tá dizendo alguma coisa pro mundo. Opa, o que esses caras estão me dizendo? Eles estão unidos por um propósito. E ali... não tinha flamenguista, fluminense, anão, baixo, gordo, Bolsonaro, Lula, nem tinha isso, né? Não tinha isso. Tinha um único propósito. Quando tu encontra o que o teu coração quer, que é o átomo emocional disso, o dela, o que está em casa, e tu descobre como contar, tu faz essas bolhas esquecerem que são bolhas, pelo menos por alguns minutos. Quando eles se encontram e dizem, puta que legal estar junto contigo, agora eu tenho que me lembrar que eu tenho que voltar para minha bolha. Nunca mais eles vão ser os mesmos. Porque eles experimentaram estar juntos. Isto serve quando tu entra no palco e é pop. Agora tu tá amarrando tudo. Tu saca como é contar para muitas pessoas uma linguagem que todos entendam. Porque senão tu vai ser nichado e vai continuar dentro daquela bolha, o que não tá errado. Mas quanto mais tu descobrir para contar para mais gente, mais responsabilidade tu tem, porque tu está dizendo o que eles têm que fazer ou querem ouvir. Aproveite esse momento e faça-lhe bem, porque eles nunca mais vão esquecer dessa história. Eles nunca mais vão esquecer dessa experiência. Hoje eu encontro as pessoas e digo assim, tu estava lá, e tu fez o flash mob, foi maravilhoso. E eu disse assim, nem vou dizer para ele que fui eu que criei aquela letra. Tem uma coisa incrível que aconteceu na noite anterior. Nós fizemos ensaios durante aquele negócio, né? Foram 24 horas lá. Noite anterior da apresentação. Antes do domingo de manhã. Passou a madrugada, todo mundo passou lá, né? 3 milhões de pessoas. Tu não vai embora e volta no domingo de manhã. Elas estão lá 2 dias, dormindo na praia, essa campanha. Praia, né? Bom, meu irmão. A noite anterior, todos os bispos foram pro palco. Do mundo inteiro. E eu disse, está na hora do ensaio. E aí eu meti o Fly lá. E o Fly, vamos dançar! Atenção, música! Abre os braços, todo mundo fazendo. Ensinando as pessoas a fazer. CNN grava. E a notícia pro mundo é Bishop Dance. A dança dos bispos foi notícia no mundo inteiro. Domingo de manhã, um monte de gente foi ver o que era aquilo. A dança dos bispos. E aí todo mundo dançou e apresentou o Papa, o novo Papa, pro mundo inteiro. O seu Francisco entrou com essa cara. Não, naturalmente que ele já tinha falado as coisas, ele já tinha aquela personalidade maravilhosa e tal, mas ele entrou nesse jogo e contou pra isto. E fez esse negócio. Ele mostrou a força que tem através de coisas que nós criamos nos bastidores, um ponto que a gente encontrou único ali, entendesse? Agora eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque se eu agora vou naquela vertente ali que eu disse que eu ia eliminar, mas eu vou tentar me segurar. A continuação dessa história aí é que termina a missa e foi maravilhoso. E aí o Dom Urani disse assim, Edson, vem cá. E aí eu passei aqui, vamos lá encontrar o Papa. E eu fui encontrar o Papa.
Só que o que tinha acontecido que eu não contei para vocês aqui? Quando faltavam 20 dias, 2 semanas, 20 dias, eu descobri que o meu filhinho, o Eric, que está aqui, que vocês viram bem, tinha câncer. 20 dias antes do evento. E quando tu descobre que um filho tem câncer, tu abandona tudo, porque tu vai tentar salvar ele de qualquer jeito. E alguma coisa não me deixou sair daquele projeto. Claro que eu fui lá para o hospital, eu ficava lá, mas eu saía do hospital e vinha direto. Né? Vinha direto para fazer os ensaios e tal, com a cabeça lá, mas eu tinha que fazer, eu tinha que empolgar, sabe? E ali a minha função como contador de história, como diretor, eu precisava fazer aquilo, mas ao mesmo tempo a minha cabeça estava lá. E o Dorani perguntou lá atrás, Edson, tu vai sair do projeto? Eu disse, não, Dorani, eu vou continuar. Bom, volta essa parte, corta, volta para cá. Quando ele me chama pro Papa, e aí eu fui encontrar o Papa já num outro lugar, assim, junto com o Duda, que estava com o filhinho dele pequenininho e tal. Eu meio emocionado, porque eu estava sozinho, né? E eu fui encontrar o Papa e o Dom Orani falou no ouvido do Papa, e o Papa disse, Edson. Eu beijei a mão dele e tal, como manda E ele disse assim, como é que tá seu filho? O Papa me perguntou. E eu disse assim, tá bem. Você tem uma foto dele aí, eu tinha um xerox sem vergonha, uma fotinho dele. Ele botou a mão sobre a foto, a minha mão sobre a mão dele, e a mão dele sobre a minha, e rezou comigo. E eu não sei se isso foram 10 segundos, ou 3 minutos, ou 2 horas. Eu sei que ele se parou e disse assim, seu filho vai se curar. 10 anos depois, 8, 9 anos depois, no meio da pandemia, meu filho se curou. Mas eu acreditei ali naquela cura. Que aí eu vou pensar numa coisa assim, Pedrão. Quando tu dá um jeito de modificar um monte de vidas de um monte de gente, pouquinho que seja, muito que seja e tal, o universo te devolve isso. E naquela conversa eu acreditei que meu filho ia se curar. Eu nunca duvidei. Um aninho com câncer. Uma leucemia. E ele se curou. E toda vez que eu conto isso eu choro. Hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo me segurar porque é foda. Mas é meio que uma troca com o universo, sabe? Como artistas, se proponham a entregar o que vocês têm de melhor. Porque vocês estão modificando a vida das pessoas, porque vocês estão num lugar de excelência, num palco, na televisão, no cinema, na música. Vocês estão num lugar de destaque onde vocês têm a chance de dizer para muita gente alguma coisa. Quando tem essa chance, diga algo que vá ajudar. Eu adoro dar um exemplo dos 12 Passos do Herói. Tu conhece isso, né? Claro. Eu gosto sempre de dar esse exemplo e funciona muito bem assim. Tu tem, para quem não sabe, o Joseph Campbell deu uma coisa interessante ali e é como eu considero a plateia. Eu, Edson, considero a plateia. A plateia é o meu herói dessa história aqui. E eu quero transformá-lo em herói. Então, quando eu imagino que eu crio um produto, crio um projeto, o protagonismo não está comigo. Está com quem está me vendo. Quanto mais eu fizer esta pessoa que está na plateia, que pagou ou que está ali por qualquer motivo, se sentir importante, quanto mais ela encontrar a história dela na história que eu estou contando através de uma música, do cinema, do teatro, quanto mais ela encontrar isso, mais essa história é dela, mais esse pertencimento é dela. Mais sucesso nós vamos fazer juntos, mais ela vai sair modificada, que é esse o motivo. Quando tu cria isso e usa os 12 passos do herói, para quem não sabe, é mais ou menos assim. 1. O herói está em casa. Aliás, a pessoa está em casa, é uma pessoa comum. 2. Ela é chamada para uma missão. Sei lá o que for. 3. Ela nega a missão. 4. Ela cai na missão na marra. É por aí, eu sempre erro um pouquinho. Ela cai, era para ser ela. 5. Ela vai para aquilo sem saber direito o que fazer. E 6. Encontra o seu grande opositor. E o cara derruba ela.
7, ela procura um mentor para aprender como lidar com isso. 8, ela encontra de novo esse opositor já com o aprendizado deste mentor. 9 é uma briga de foice. 10, ela vence isso. 11, ela pega o elixir, que é o que ela foi buscar na missão dela. E 12, ela volta para casa. Só que agora, ela é um herói, porque ela passou por tudo isso. E ela nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Quando eu boto isso no público, eu me pergunto, como é que eu vou fazer para quem está nos vendo nunca mais ser o mesmo? O que eu vou mexer na vida dessas pessoas para que elas pensem mais nelas? Como é que esse protagonismo sai daqui e vai para lá? E aí vem toda essa história desse átomo emocional. Quanto mais pop eu falar, mais gente eu atinjo, mais eu consigo dizer alguma coisa para alguém. Quanto mais eu modifico a vida dessas pessoas para que elas pensem nelas porque elas são as protagonistas, mais elas vão ter sucesso ou na vida delas, vão pensar na vida delas. A gente fez tantas vezes isso que as pessoas não se tocam, mas elas saem das coisas que nós fazemos normalmente pensativas. Eu me lembro de uma história, rapidamente, assim, que eu contava lá no Natal Luz de Gramado, que era uma história de uma família que não se encontrava. E cada um tinha os seus problemas, né? E um dos problemas era um filho que não conseguia ter filhos e tal. E aí, quando tu conta isso, e tu chega no final e as pessoas se encontram, elas descobriram por que elas estão lá. Claro. Preciso rever os meus, eu não sei quando é o dia de amanhã. E aí tu começa com valores de vida que vão modificando. Mas enfim, são vários ensinamentos e várias maneiras, que não são ensinamentos, são experiências que a gente fez na vida, e tem várias. Quando tu pega uma novela, que tu tem que contar ela de um jeito que o público entenda, porque aí vem um pouco do ensinamento daquele projeto da novela que eu fiz com a Fernanda, que está aqui. Nós fizemos uma novela chamada Eterna Magia, que ela me enganou, que eu achei que até hoje ela tinha 13 anos, ela tinha 17. Mas é uma atriz experiente, né? Interpretou 13 maravilhosamente bem. Adendo. Estou eu fazendo 40 anos. Ali eu tive uma noção de... Eu tenho uns monstrinhos na mão. Eu estava fazendo 40 anos e tinha uma cena que era uma amarelinha, assim, de pular, e iam 3 crianças na cena. A Bruna Marquezine, a querida Emília, que fez depois a Isabelle Drummond, e a menina que fez o Hoje é Dia de Maria, né? E aí elas tinham que fazer uma ceninha assim, e elas tinham seus, sei lá, 7, 8 anos. E elas estavam fazendo a cena, e eu disse, não, peraí, eu tenho que fazer. Aí a Bruna vira pra mim assim, entendi, você quer mais criança, né? Eu disse, tem um monstro na mão. Porque é uma criança dizendo que tem uma noção de que tem que interpretar mais criança. Eu disse, E ela fez lindamente, né? Quer dizer, a Fernanda tá nesse tom, assim, de mais criança. Mas quando tu faz... Voltando aqui, né? A Fernanda é maravilhosa. Adendo a Fernanda não é à toa que tá aqui. Não é à toa que tu sacou ela e pegou ela, Matias. Tu sabe que quando tu faz uma novela e tu conta uma coisa, que eu amarrando de novo a história ali, que até se fez um workshop, e o Ulisses trabalhou um pouco nisso. O Ulisses, um grande diretor de teatro, um diretor de televisão daquela novela, mas se trabalhou um pouco da história do público e do privado, né? O público é o que está escrito no texto e o privado é o que tu consegue contar, a grosso modo, né? Em volta do que esse texto está dizendo. E aí a gente tinha uma chance de fazer isso ali, contar. Como quando tu ia fazer os linhas diretas que estão voltando agora, eu me lembro que eu criava um jeito de contar em que o público achasse que todo da quinta-feira era diferente e se ligava pela linguagem, porque a história era a mesma, era meio passional, era sempre meio parecido, mas sempre tinha um jeito diferente de contar. Este jeito diferente de contar, seja em televisão, seja em evento, seja em cinema, tu cria uma surpresa. Quando tu cria uma surpresa, é assim, o que eu vou contar é uma coisa, o jeito que eu vou contar é outra. E o jeito que eu vou contar significa como é que eu pego esse monte de gente e boto no mesmo lugar, de uma forma criativa. Se ele se surpreende da próxima vez, na terceira ele vai perguntar, vamos ver se ele vai me surpreender. E aí eu tenho esse cara na minha mão. A grosso modo, eu tenho como contar essa história e saber, agora ele vai chorar. Aí dou 3 passos ali, claro, eu criei a atmosfera para isso. Agora ele vai dar uma boa risada, atenção, pum, ele nem sabe. Mas tu cria um formato de linguagem que o artista
tendo esta noção, e ele sabe usar disso para o bem. Tu sabe fazer a plateia chorar. Tu tem que ter um texto, tem que ter uma luz, tem que ter um time, tem que ter uma interpretação. Mas tem gente que não chega lá, porque não sabe. Porque não é uma questão de técnica. É uma questão de como tu conta esta linguagem para que aquele público entenda. Tu tem que fazer uma conexão com o cara que brigou com a mulher, com o cara que está devendo o cheque e com o cara que está feliz da vida. E são 3 pessoas diferentes da tua plateia. E tu tem que fazer chorar elas ao mesmo tempo. Esse jogo, essa técnica, isso aí que vocês trabalham aqui no Teatro do Mar, é uma coisa que se as pessoas entendessem, elas usariam. Que nós artistas temos que usar, nós temos um palco para isso. E nós temos um monte de gente querendo saber o que nós temos a dizer. Usemos bem. Meu velho, nós vamos até amanhã muito contando a história aqui. Mas enfim. Mas tem algumas coisas que a gente pode trazer dessa sua experiência. Primeiro, obrigado por compartilhar aí com todos nós uma história tão bonita, né? Porque é bonita, é uma história dura. A doença de um filho é é inimaginável mesmo. Só quem pode viver, só quem vive isso que sabe uma coisa dessa, né? A dor interna que é. Mas é uma história bonita, tá bem, tá ótimo, tá lindão aí. O Eric teve um momento em que tava no hospital e ele perdeu os cabelinhos. E eu disse assim, eu vou cortar o cabelo. Eu tinha pouquíssimo já, tá? Eu vou cortar o cabelo que nem ele. E nós vamos cortar e vamos enfrentar isso juntos. E rapaz, você ia raspar a cabeça. Aí eu perdi essa chance de usar o shampoo. Aí ali nunca mais voltou mesmo. Mas ele perdeu o cabelinho. Ele era loiro de cabelo encaracolado. Hoje ele é moreno, com outro tipo de cabelo. Incrível, mudou o cabelo dele porque ele perdeu e voltou um outro cabelo durante a doença, né? E aí a gente celebra. Hoje, meu filho tá com o cabelo, parece um Playmobil, assim. Tu encaixa aquele cabelo na cabeça. Mas eu faço questão de cortar todas as vezes que ele pode. Porque significado para mim é muito maior do que só um corte. Não, é uma vitória. Cortar o cabelo de quem teve problema e perdeu por causa disso é fascinante. Dá para puxar 70 mil links do que a gente está falando aqui, né? Mas vou puxar daqui, Edson. Você falou agora do cabelo, né? Me veio muito forte a questão do Stanislavski agora, da importância de cada momento tem para cada personagem, para cada vida, e que às vezes, muitas das vezes, né? Dentro de cena, dentro da interpretação, que é um espelho da vida, como diz Shakespeare, né? Os momentos precisam ser mais importantes para a gente que faz do que simplesmente parecer para quem vê, né? É isso, o cabelo do seu filho cortar. Se eu fosse com você agora no cabeleireiro cortar, eu não saberia da importância. Eu veria alguma coisa emocionante, alguma coisa importante para vocês, mas eu nunca vou saber por que é, né? Um evento como esse, produzir um evento da JMJ, a gente vai ver pela TV, a gente vai ver pessoalmente, a gente vai ver aquele mar de gente com blusas coloridas na praia, mas não vai imaginar que não teve ensaio, que os bispos de noite estavam um monte de bispo dançando junto, que é o dançarino, né? Da Xuxa que fez, o católico. É incrível. A mãozinha da Helena, a mãozinha incrível, da criança, né, da filha que propõe. Tem coisas que, cara... Tem coisas que eu poderia contar aqui pra ti e pra todo mundo. Eu odeio essa frase, a gente está no outro lado. Não, tá no outro lado não, a gente tá todo mundo junto, né? Aquela coisa que nunca mais se usa. Mas assim, tem coisas que podem ser só especiais pra ti. O que eu tô fazendo aqui é contar um monte de experiências que particularmente eu passei pra que motive as pessoas a criarem as suas experiências. A minha é minha. Ela só serve aqui pra dizer que dá certo e dá errado também. Mas tu motiva as pessoas a experimentarem algo em prol do outro. Mas tem uma das coisas de experiência interessante, que é o seguinte. Sugestão, só uma sugestão. Quando tu estiver ensinando que tu é um craque, tu tem um estofo artístico interessantíssimo, raro. Quando eu ensino alguém alguma coisa nessa forma de contar histórias, eu ensino de um jeito que eu acho que funciona muito bem. Vocês repararam que até agora, tudo que nós conversamos e quem está nos vendo do outro lado, aquela frase horrorosa,
Mas quem está acompanhando, vendo esse papo e vocês repararam que tudo que eu contei vocês conseguiram visualizar? Claro, sim. Sim. Isso é uma técnica, porque vocês não vão esquecer mais isso. Tu quer um exemplo? Não pensa num Fusca amarelo. Acabou de pensar, entendeu? Quando tu faz um jogo assim e tu conta as coisas para as pessoas e elas não vão esquecer, é porque tu tem um formato de dizer isso em que o teu ensinamento vai lá dentro da cabeça, lá dentro do coração, porque eu identifico na pessoa que está ouvindo o jeito dela ser a protagonista disso. Vocês dois aqui, gente, você tem 2 pessoas aqui, tá? A Fernanda que manda soltar e manda aprender e o Pedrão aqui. Mas todo mundo que está ouvindo passou a vivenciar aquilo que nós estávamos conversando aqui. Porque as pessoas entraram na história, porque elas viram aquilo. E ao verem aquilo, elas conseguiram ter uma identificação. Elas podem ter gostado ou não, mas elas enxergaram. O Papa conversando comigo e aproximando a cabeça. Elas enxergaram os bispos dançando na frente daquele cara ali. Né? Elas enxergaram várias coisas e vários bastidores aí de histórias que a gente não conta. Eu podia fazer uma sessão contigo só de bastidor. Bastidor do que todo mundo viu, normal, e não sabe o que aconteceu atrás. E elas são maravilhosas, assim, porque os bastidores normalmente são coisas que quase não deram certo. Mas como eles deram certo, eles passaram a fazer parte da história. E tu não sabe, né? Acho que, por exemplo, uma das coisas mais legais de filmes que tem sobre isso, um pouco, é o Forrest Gump, né? Que eu mostro um bastidor de um monte de coisa que ninguém sabe que estava lá e aconteceu. Mas assim, eu enumero umas 20 para vocês, assim, em espaços curtos que são daquelas de tu tirar o coração. Eu vou te contar uma rapidinho para ver se tu gosta dessa, depois a gente parte para outra. Uma das coisas que a gente gostava de fazer, depois da Globo, depois de vários shows de grande porte, dos amigos, do Roberto Carlos, como tu falaste, do Criança Esperança, de várias coisas, a gente foi para os eventos. E um dos eventos que eu dirigi foi essas aberturas de estádio, né, durante a Copa. E um deles foi o Beira-Rio, o estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Eu sou colorado, aquela história era fácil. Lá atrás eu filmava os jogos, eu sentia aquilo estava no meu DNA. Então o que eu fiz? Eu transformei todo mundo que estava... O nome do show chamava-se Os Protagonistas. E aí eu convidei vários jogadores. Quem tu acha que são os protagonistas? Os jogadores. Não. É a plateia, porque no final do jogo, no final do show, a gente vira e aí tu vê, tava falando de mim. E aí tu nunca mais esquece. Mas um bastidor disso é sensacional. É com o meu amigo Falcão, Paulo Roberto Falcão, que ele foi comentarista da Globo, foi jogador de futebol, um dos maiores craques que o Brasil já teve de todos os tempos. Falcão é o mais antigo Falcão, não do futsal, não. Não, o Falcão, Globo, né? O Falcão da Globo, o Falcão não é do futsal. O Falcão da Globo, ele jogou no Internacional, né? E ele fez um dos gols mais lindos do Beira-Rio. A história do gol era... Ele tinha um parceiro do time chamado Escurinho, que faleceu, que era um grande cabeceador de futebol. E aí eles ensaiavam, ele dava uma cavadinha, atirava na cabeça do cara, que atirava na cabeça dele, que devolvia, e eles iam tabelando assim. E nunca deu certo. Nunca deu certo. Os caras dos treinos, para com isso. Isso também tá no YouTube. Bom, o que acontece? Num jogo decisivo, faltava 2 minutos para terminar o jogo, e se o Inter não marcasse aquele gol, ele não ia ser a final, e depois ele ganhou do Corinthians na final. E aí, a jogada dá certo. Porque o Figueiredo dá um passe para um cara que nunca deu passe, que acerta um passe perfeito, o Escurinho vê o jogo, passa pro Falcão, passa, e entra o gol, e nossa! Bom, como que eu vou contar este gol, com isso que eu contei para vocês aqui e tal, de uma forma que ninguém mais esqueça? Isso é uma pintura. É um jogo que nem dizendo no futebol, isso é uma pintura. Bom, para reprisar isso no estádio, só se eu juntar os maiores pintores da humanidade novamente. Quem são eles? Picasso, Michelangelo, Da Vinci, né? Grandes, Dalí. Rembrandt, Monet, Manet. Vamos lá. Aí, o que eu fiz? Vamos fazer assim. O Escurinho faleceu. Eu tenho que apresentar o Falcão no meio do estádio, mas eu quero que ele vá até o meio do estádio sem ninguém ver.
né? Mas o estádio era um piso com projeção gigantesca e 3.000 pessoas. E aí nós criamos uma tela redonda e essa tela entra no meio do campo quando começa o musical. Qual é a música que vai segurar isso? A Nona de Beethoven. Só pode, né? Nona de Beethoven, todos esses pintores, e aí a gente começa a dizer, os jogadores começam a contar essa história. Não, porque eles treinavam, não dava certo, tal. Contando vocalmente. Vocalmente, né? Porque tinha um lugar no vídeo que tu via no meio do palco, no meio do estádio, uma projeção gigantesca onde os jogadores contavam os bastidores disso. Aí eles diziam assim, mas não é que deu certo? E aí o Fígaro disse, aquilo ali foi uma pintura. Quando eu falo uma pintura, não sei o quê, começa coral, a orquestra tinha 200 pessoas, 2 baterias, piano, coral de 700 pessoas. Super produção, né? Nosso estilo. E o maestro redendo, e aí Michelangelo vira pro céu, pra cobertura do estádio, e pinta a Capela Sistina, se projeta a Capela Sistina. Aí dali pinta no chão, e aparecem os relógios, e assim vai indo e todo mundo, e a pintura, né? E aí nessa hora começa a aparecer o gol, até me arrepiei. Começa a aparecer o gol, e lá vai lá fulano que deu bola, e aí a bola voa, não sei o que, e dá pra cabeça de fulano, e a pessoa vai indo, e aí vai bater o jogo, e descortina o Falcão. Ele tá no meio do campo, gol! E aparece o Falcão no meio dos pintores, no meio do estádio, e todo mundo, ninguém imaginava ele. E o Falcão ainda me diz assim, Edson, eu tô aqui com a camisa daquele jogo, bota, onde é que ela tá num quadro, quebra. E ele aparece vestido com a camisa daquilo ali, 50, 40, muitos anos depois, naquele mesmo jogo, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, com os pintores, um coral gigantesco, e as pessoas desabam chorando. E aí ele manda um beijo pro escurinho que tava em cima, aparece a imagem dele, ele manda de cabeça e todo mundo chora. Maravilha. Mas os bastidores eram o seguinte, o Falcão, ninguém sabia que ele tinha aquela camisa. Ele, Edson, só eu sei. Então, como é que tu vai? Eu vou num terno. Possivelmente tava na casa dele, no quarto dele, né? Não, tava na casa. Não, tava com outra pessoa. Outra? Não, outra pessoa que devolveu pra ele e a gente... Ele disse assim, a gente sabe, não vamos dizer pra ninguém, só eu e tu vamos saber. Vai com um terno. Por baixo tu bota essa roupa do jogo. E aí ele entra dentro desse quadro, uma sacolinha, tira o terno, entrega na mão, assim, só a mãozinha. E ninguém sabe daquilo ali. Ninguém sabe daquele... E aquele negócio vai pro meio. E o alemão, querido alemão, craque, ele é efeitos especiais, ele entrava e ficava deitado atrás daquilo, onde tinha um botão desses vermelhos de emergência. Pá, bateu aquele negócio, desce o tecido, tá ali o Falcão. Então era um queijo com rodas que entrava no meio, porque a projeção no branco aparecia os pintores, eles pintavam primeiro tudo, depois eles viravam pro meio e pintavam, atiravam tinta nesse quadro. E esse quadro tava o Falcão dentro dele. Ali, tu entra, bom, vamos, né, ensaiar. Entrou lá, o alemão, tal, alemão, bateu aqui, tal, me dá um rádio, ele com o rádio. Começa o show, né, no meio do show. Entra o quadro, entrou o quadro aqui, maravilha. Dá 20, música e tal. E aí eu falei assim, alemão, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou te contar, isso já tinha ensaiado. Eu vou contar 3, 2, 1, bate. Ok? 3, 2, 1, bate. Aparece. Ok? Atenção, vamos lá. E começa o negócio. Atenção, alemão. Falta 2 minutos, falta 1 minuto e pouco. Isso já no dia. Não, na hora do show. Na hora do show. Alemão, faltam 1 minuto e meio, eu vou te contar 3, 2, 1, bate, ok? Ok, tô aqui, deitado lá. Alemão, falta 1 minuto, eu vou contar 3, 2, 1, bate, ok? Ok, 1 minuto. 40 segundos. Entra um rádio no meio. Alô? Seu Antônio? Eu disse, que merda é essa? E eu tentando falar, e o Antônio responde, eu tô aqui com a água pra deixar aqui no estádio, onde é que eu deixo a água? E faltava 40 segundos, eu não conseguia falar isso. E o cara fala assim, não, eu tô aqui na portaria 3.
E aí sobra o alemão diz, 3! E eu disse, não! E aí eu não conseguia dizer, sai dali! E o cara não dizia, e o cara, não, é o seguinte, eu vou pelar 2. Aí voltou o alemão, é 2! E eu disse, não, faltava 10 segundos, 9, 8, eu não conseguia entrar na linha, e 13, e não conseguia dar mais o comando. Aí o cara para de falar e fala assim, alemão, bate! Ele, pá! E caiu na música na hora certa. Eu morri do negócio. E o Falcão, e aí ele ensaia, ele dá um giro, ele chora e manda beijo, e dá tudo certo, as pessoas se abraçam. Tu ensaiou isso muito bem, Cara, ao vivo, cara. Transmitido pro Brasil inteiro em um momento auge, assim. E assim vão coisas inacreditáveis, né? De eventos, de shows, assim. Cara. Bom, várias dessas tem. Em televisão, tem uma muito boa. Mas eu adoro, antes de você contar essa da televisão que é muito boa, eu adoro isso. Eu adoro isso. Teve uma do show... Mas eu adoro demais porque esse tipo de coisa... ela separa os meninos dos homens. É verdade. Entende? Esse tipo de coisa separa. Não, é incrível. Quem ama, não tem, eu vou te dizer como. uma coisa muito simples. Tu tá assim, vamos lá. Simples como essa. Transmissão de televisão. Quando tu faz um programa de televisão pro Brasil, tu tem que ter noção que tem 50 milhões. Tinha, né? 50 milhões de pessoas vendo. Ao vivo, não pode ter erro. Quando tu transmite para vários países, não pode ter erro mesmo. Porque senão é uma repercussão mundial. E a gente não tá falando de sigla pequena, né? A gente tá falando de televisão. Não. A gente tá falando de sigla pequena. A gente tá falando que um problema de TV, se alguma coisa não dá certo, sim, a gente tá falando de dezenas de milhões de reais de patrocínio. A gente não tá falando de perder R$1.000 aqui, né? Mas não tá é uma questão do patrocínio, é uma questão de a pessoa em casa ver que não deu certo. Então tu tem que estar muito bem cercado. Tu tem que ter um coração para dizer assim, vai, faz isso. Faz aquilo. Depois tu te caga de medo, mas na hora, né? Não pode. Mas tem muitas coisas inacreditáveis de especiais de televisão. Eu tô tentando lembrar vários aqui, mas assim, tem um do Linha Direta. Eu dirigi Linha Direta 7 anos. E um deles foi um formato de contar que era muito bacana, né? Era muito bom, dava muito medo nas pessoas na época, sim, né? Na época os especiais davam medo. Os Linha Direta do dia a dia, eles tinham um serviço, né, para procurar a pessoa que estava foragida da polícia, mas tinha os especiais, né? Eram esses que esses especiais é que davam medo. Eu lembro, a gente ficava com 15 dos 18 que tiveram, 20 dos que tiveram. Dava medo, não era... Não, eu adorava fazer aquilo, porque é o seguinte, eu me desafiava a fazer uma coisa, porque assim, eu fazia em plano sequência. O que é plano sequência? Pegar uma câmera e em vez de tu cortar e facilitar o troço, tem que fazer um plano só para contar aquilo tudo, o que fica muito mais difícil de fazer. É gravar sem cortar, né? A câmera gravar vai sem cortar, e direto e tal. Mas aí tu tem que ter uma luz para isso. Se tu vir aqui aparece tal coisa, tem que ter 360 graus e tal. Ápice desta maluquice. Eu comecei a fazer vários planos de sequência. Linha Direta voltando no ar agora com o Bial. Até gostaria de conversar com a turma lá e dizer, pô, já queria... Mas vamos lá. Episódio de Chico Xavier. Opa. Chico Xavier, né? Bom, a gente o Linha Direta não tinha cidade cenográfica, a gente usava os estúdios das coisas que já tinham acabado e tal, e montava. E um episódio que está no ar ainda, aí as pessoas podem procurar, eram 3 casos. Um dos casos eram 2 meninos que foram para um motel e chamaram 2 meninas bailarinas, eu não sei se eram chacretes do Chacrinha ou se não, era uma coisa assim. E eles vão para esse hotel. E eles, brincando meio bêbados, pegam uma arma lá e dá um tiro. E um acerta no outro. E o cara cai. Né? Bom, até aí, essa é a história. E aparece o espírito do cara, que vê ele morto. Como é que tu faz isso normalmente? Faz a cena, faz aqui, ok? Computação gráfica, agora bota aqui o cara grava no chroma key, né? Chroma key é aquele azul no fundo, né? Grava, bota na cena e tal. Não. Nós vamos fazer tudo isso. Nós vamos fazer isso tudo ao vivo e em plano sequência. Ou seja, eu no mesmo plano tenho que matar o cara e o cara tem que se transformar em fantasma dele mesmo. Né? Pra complicar, eu disse o seguinte: eu vou fazer isso tudo num quarto, num círculo. Então nós vamos montar um trilho
Ou seja, eu tenho que ter 360 graus em volta, câmera virada para dentro e a cena acontece no meio. Portanto, eu não posso ter mais nada em volta, não pode ter gente da equipe, não pode ter nada. Só a cena mesmo. Bom, olha como a coisa vai complicando, né? Aí, o que eu preciso fazer? A luz. Mas eu não tô no estúdio, eu tô numa cidade cenográfica onde o quarto é fake. Então o teto é baixo. Então eu não tenho como esconder a luz. A luz tem que estar colocada sem eu ver 360 graus aonde ela está, porque ela tem que iluminar a cena e bem. Ricardo Fuji, um craque, montou uma luz maravilhosa. Agora, como é que eu faço o cara morrer e o cara se transformar num fantasma sem corte, sem efeito especial? Bom, aqui está o ator cai, a câmera cai com ele e ela emenda num movimento. Só que este cara que está caído agora passa a ser o fantasma. E para eu não ter computação gráfica, eu tinha que fazer uma luz nele, esbranquiçada, para que ele ficasse com aquela áurea de fantasma. E quando a luz apaga, ele tem que voltar para a cama, porque a câmera está passando aqui e eu tô vendo ele na cama. Agora eu levanto aqui o rosto de alguém e quando eu vou pro lado está ele de novo, numa segunda marcação com luz nele. E aí continua girando e numa terceira marcação com luz nele. Sem cortar, e não é assim. Não é. Vai, bora! Bom, até aí já tá complicadíssimo, né? Vai dar pra complicar mais. O cabo da câmera dá 2 voltas. O que acontece? Desliga o cabo da câmera. Portanto, todo mundo que tá nos bastidores não tá vendo a cena. Como é que eu troco a luz que eu sei que o cara saiu de um lugar e está na marcação, e depois deitou, e depois saiu, e depois está na marcação, depois deitou e está na marcação, durante uns 3 minutos de cena? Porque tinha a história, tinha o revólver, tinha o tiro, e tinha uma gritaria, meu Deus, bateu lá. Como é que faz isso? Bom, ensaia. E aí eu combinei com o Fred Rangel, que hoje é um grande diretor de fotografia. A gente começou, inclusive saiu o Fuji, entrou ele no Linha Direta e hoje se tornou um dos maiores diretores de fotografia do Brasil, um craque. Disse, Fred, vou fazer a seguinte coisa. Eu só consigo te ouvir aqui no fone, porque é um fone sem fio. E eu vou dizer a seguinte coisa. Quando o cara sair da posição e estiver indo para a luz, tu chicoteia a câmera pro lado, mostra outra coisa dentro da mesma cena, plano meio aberto, e tu me dá um sinal, que eu dou um sinal pro Fuji, numa mesa que vai ligar a luz sem saber que dá certo. Nós não estamos com monitor nenhum, nós não estamos vendo a cena. Ok? Maravilha. Atenção, vamos começar a cena. Tudo pra, né? Mas eu sei que é o seguinte, começa a cena. Atenção, desliga tudo. Estamos vendo. Ok, estão pronto aí? Atenção, ação. Aí tu começa a ouvir. Não sei o que. Eu sei que é o seguinte, me disseram isso depois. Eu não consegui ouvir. Eu fechei os olhos para tentar imaginar e fiz assim. Exatamente assim. E aí eu fiquei com a mão aqui com o Fuji. Né? E o Fuji me olhando. E aí eu com o fone, assim, vai. Vou fazer assim. Vai. E eu assim. Vai. Ok, acabou a cena. 2 minutos depois. Assim. Vamos ver o que deu. E o Fuji, você tá passando bem? Tô bem. Vamos lá? Vamos ver a cena. A cena tá no ar. Incrível. Acertamos de primeira. Incrível. Aí eu fui assim, cara, tu viu como é que tu tava? Eu disse, não. Tu tava igual o Chico Xavier quando psicografava. Ele fazia assim. E eu fazendo assim. E eu disse, não vi? Não tem? E esse cara aí tava assim. E deu certo. Tá no YouTube. As pessoas podem procurar no YouTube essa cena. É incrível, porque o cara sobe, desce e vai. E aí, nesse mesmo programa, eu tinha uma outra cena de um outro caso, também de um tiro assim. Pedro Neschlin, um grande ator, junto com a Lucélia Santos, sua mãe, de verdade. E os dois fazendo uma cena onde ele morria. E mesmo que esteja interpretando, e era a mesma coisa
num formato de 360 com luz acesa e tal. Só que dessa vez o vídeo show gravou e ele gravou de cima. E aí eu marquei a cena, só que era um texto que ela dizia, ela ia à frente do Chico Xavier e ele dizia assim, ok, vamos psicografar para ele, botava a mão, Paulo Gracindo, fazendo o Chico Xavier. O Chico no meio da roda de gravação, ali. A gravação estava o 360. Chico, Lucélia Santos, o pai, e eles recebiam uma carta do filho, Pedro Neschlin. Perfeito, cheguei. Tá. Maravilha. Começa a cena. 360 graus, aí no estúdio, vídeo show gravando de cima, eu marcando a cena. Cena. Começa a câmera a girar, e aí tu ouve a voz dele. Querido pai, querida mãe, o fulano de tal não foi. Quando vira assim, tá ele. Aparece luz nele. Ele falando. E aí a câmera continua girando, ele muda de outro lugar. Quando a câmera... o fantasma tá em outro lugar. E o fantasma vai mudando de lugar. Só que dessa vez a gente tava marcado, vendo e tal. Era uma cena com mais calma, né? Pra fazer isso. Essa cena tá nos bastidores lá do coisa. Cara, quando as pessoas olham no ar, primeiro tu olha a cena. Porque ele vai, depois tu vê que é tão simples. Porque ele andava dando texto na marca do chão. E a gente acendia a luz e não acendia a luz. O problema era o som do sapato. Porque fantasma não tem sapato. Então ele fazia assim, querida mãe, não sei das contas de... Tira o sapato, vamos de meia. E ele escorregava e não sabia se chegava a tempo. Mas a cena foi maravilhosa. Mais um bastidor de televisão que as pessoas olham assim... E aí as pessoas, pô, computação gráfica. Não, meu irmão. É plano de sequência, só com luz em cena. Só! Mas nada. E era assim que tu fazia televisão, por quê? Televisão, Pedrão, ficava mais fácil de fazer. Tu tem que criar, parece um desdém, mas eu criava uma dificuldade pra mim e pra equipe pra que a coisa tivesse um sabor de desafio. Sim, E sim. todas as cenas tinham desafio. Todas! Todas! Eu fiz o incêndio do edifício Joelma, onde eu transformava as pessoas em fantasmas ao mesmo tempo na mesma cena, num jogo meio parecido com esse, só que tinha um monte de dublês e um monte de gente que a gente gravou no estúdio do Projac, na rua, né, pra botar fogo no prédio mesmo, e eu disse assim, ok, vou fazer uma coisa com vocês, vou fazer assim, você assado, mas agora eu quero que vocês sintam medo como vai ser. E eu levava som e compunha a música antes com o Edom, querido Edom que faleceu, e começava a música. Atenção! Ação! E eles ouvindo a música, uma gritaria. E tu ouvia a música que entrava depois na cena. Nossa! As pessoas se atiravam e som na frente e que fogo, tudo controlado, mas de uma vez só, porque ia queimar aquele troço. E as pessoas se atiravam e batiam no prédio. Incêndio do edifício Joelma, vejam. Assim, é muito legal. Tudo isso tá no YouTube. Tá no YouTube, tá tudo no YouTube. E assim vai indo. E teve mais uma, né? Pra terminar de contar a linha direta. O Batomushi. O barco Batomushi no Rio de Janeiro, que é um barco que esteve no Ano Novo, né? E afundou, porque tinha muita gente. Teve um overbooking, assim, e morreu a atriz, Yara Amaral. Nesse barco a gente refez essa cena, refez essas histórias. E eu peguei um barco, que era um pedaço de barco, e afundamos numa piscina de 1 metro no Projac. E aí, cara, as cenas são maravilhosas, porque eu tenho... Né, como é que tu fazia a cena assim? Barco vai virar! E não virou o suficiente. Câmera vira. E todo mundo caindo. Então o cara caía mais do que era, e a câmera virava mais do que era. O cara ficava pendurado, mas na verdade eram umas trucagens de televisão que tu fazia porque não queria. Tinha computação gráfica, mas não era para usar. Era para ser uma coisa muito mais criativa no seu formato de contar, porque isso dava muito mais atenção. Então reparem só, tudo que eu tô contando vocês estão vendo, e as pessoas vinham em casa e... Você acha que a TV, Edson, ela tá ficando menos criativa? Porque uma coisa que a gente repara muito, que nessas histórias todas que você está contando, você está falando da TV agora, né? Essas histórias da TV. Tem uma questão do como eu posso dizer, do manual muito forte, né? O barco de 1 metro, não tá, vira a câmera um pouquinho, é a pessoa que anda e vai para uma outra ponta e marca. Sim. Hoje em dia você vai ver um filme, até a locação é pano azul, assim. Às vezes uma coisa simples, a gente vai ver um filme da Netflix, um seriado, e o cara tá num quarto. Mas você olha o quarto e fala assim, cara, até o quarto é tela azul, aí o fundo é tela azul, tudo tá ficando... A TV, enfim, o audiovisual, né?
com o advento aí dos efeitos, ele tá ficando menos criativo desse ponto de vista da criação do manual, da criatividade? É assim, eu particularmente era um diretor que fazia muito isso. Outros diretores não faziam isso. Eu não estou dizendo que são bons ou ruins, não, ao contrário, eles contavam o seu jeito. Eu era um diretor que me desafiava e levava a equipe inteira junto, entendeu? Então, em vez de fazer plano geral, corta, que nem normalmente é isso, velho, eu criava de um outro jeito que o telespectador grudava ali, porque ele ficava fascinado com o jeito de contar a mesma coisa. Porque se tu fizer um cara que assassina uma mulher porque traiu o amante agora, a semana que vem o João passou a ser Pedro, mas ele assassina uma mulher por causa do amante, a terceira... Se eu não contar diferente, a história é a mesma, eu perco a audiência. Então eu contar... Teve uma... É uma questão de criatividade, né? O Milton Abirached era diretor-geral desse programa e ele me dava muita liberdade de fazer isso tudo. Um querido amigo. Até porque muitas vezes ele nem sabia o que ia fazer mesmo, ele só olhava lá na frente. Mas ele tinha uma confiança muito grande, ele, Gustavo, o Marcel, que está fazendo o novo Linha Direta agora, o George Moura, os caras que eram uns craques, né? Uma equipe maravilhosa, o Fábio Lau, uma equipe muito boa. Os diretores eram o Fred Mairink, grande diretor de novelas, o Pedro Vasconcelos, tinha um monte de gente bacana ali, o Edgar Miranda, que agora está em Portugal, né? Enfim, Felipe Sá. Era uma turma que fazia o seu jeito. Eu, Edson, que era um cara que vinha de uma outra escola da EBS, onde eu não tinha estrutura, que eu tinha que ter muito mais criatividade para botar um copo d'água em cima da televisão. Porque senão não tinha dinheiro para fazer. E pelo fato de não ter dinheiro, tu te desafia a contar. Né? Essa maneira de contar era muito particular minha. Por exemplo, teve uma que eu disse assim, cara... teve uma que a gente foi para a final, a gente foi... O Emmy Awards, né? A Linha Direta, o episódio que eu dirigi foi ao Emmy Awards. Chacina da Candelária. E a Chacina da Candelária era aquela coisa horrorosa, essa história que todo mundo sabe, que teve uns policiais que mataram vários meninos ali na Candelária, inclusive crianças, tem até um corpo no chão. Bom, eu tinha problemas sérios. O problema sério número 1 é, Edson, tu não pode gravar com arma e criança no mesmo espaço. Porque a criança pode ficar traumatizada. Mas vem cá, mas é fake, tu tá mostrando pra criança. Não pode. Maravilha. A maioria dos meus assassinatos eram com escova de cabelo. Entrega isso aí! Era uma escova de cabelo. Entendesse? Porque não podia usar arma. E as pessoas nunca viam, porque depois eu gravava o cara fechado ali, né? Lá assim vai meu plano de sequência. Não consigo trocar, mas eu voltava e ia difícil, e tal. Né? Não, mas aí o cara fazia assim, aí ia pra criança, quando voltava ele tava com a arma. Mas aí já era outro take. Enfim. Chacina da Candelária. Ai, isso é fascinante. Aqui perto, né? Teatro do Mar aqui perto da Candelária. Assim, eu tinha uma Áquila, que é uma grua muito grande que a Globo usava. Era muito grande, né? Áquila é o nome de uma grua? Áquila é o nome de uma grua. Tinha muitos metros, ela conseguia fazer um plano. E eu quis gravar na Candelária. E eu botei as crianças no mesmo lugar do assassinato. Vixe. E botei tudo lá, marcando lá. Qual era a história? Vinha um carro da polícia, descia, os caras entravam ali e perguntavam quem é o Comigato. O Comigato era o líder deles ali. Quem é o Comigato? Comigato, é. E começava um tiroteio. Uma das crianças corre para frente da igreja e o cara tira de lá e ela cai. E é o que tem no chão ali da Chacina da Candelária. Né? Bom, a cena é essa. Maravilha? Vamos gravar. Essas alturas eu já fazia tanta coisa diferente que o vídeo show vai gravar o Edson. Vamos lá ver o que vai ser dessa vez. Botamos a Áquila no meio da Candelária. Então eu conseguia fazer o carro vindo e para mostrar ali, eu não conseguia passar aqui, porque tinha um poste de sinaleiro, de sinal, né? Que eu não podia passar com a grua aqui. Então, eu tinha que fazer assim, passar por cima do poste, passar para o outro lado do poste para mostrar a cena. Mas num plano sequência, lá vamos nós de plano sequência. O que eu fiz? Lá vinha o carro, lá vinha eles, cena e tal, aí eu levantava, e eu tinha que passar pra cá agora. Abre esse apartamento aí, bota uma briga de casal na silhueta. E aí eu botava e o cara batia nela e tal. E eu voltava. E ninguém sabe que era porque nós estávamos desviando do poste que tava ali. E quando desce a cena, o cara que tava armado que eu vi aqui trocou a mão dele agora por uma escova de cabelo. E ele sai gritando, e as crianças saem gritando, e a grua vem vindo pra cá.
E aí vem aquela criança no primeiro plano, tá aqui o colchão pronto pra ela se atirar. E aí quando eu vejo que ela tá no plano, o cara aponta lá do fundo uma escova de cabelo. E aí a criança vendo e eu faço com a boca, pá! E a criança cai no chão. E a câmera vira pra igreja. Ok? É isso que nós vamos fazer. Vamos pra cena. Atenção! Gravando. Esperei chegar a hora do assassinato. 00:30. Por aí. Música! E aí eu tinha gravado uma música que era só um canto de uma mãe. Tipo aquelas coisas meio africanas, meio árabes. Era um choro. Era um choro. Bom. Cena, atenção. Música. 00:00, gente. Nós estamos gravando aqui. No mesmo horário. No mesmo lugar. As crianças. Começa a ver fantasma do lado, porque as crianças que morreram ali. Tu cria o clima pra gravar. Atenção. Ruas fechadas. 00:00. Vem o carro. Lá vem vindo o carro. E tu começa a sentir que vem o clima, né? Aí volta assim, bateu lá quando desce a cena. Cadê o comigar? Correria, gritaria de criança. Vem a câmera, vem vindo, tá dando certo. E a criança, a música vai subindo. E eu grito, eu faço com a boca pra poder depois sonorizar pra criança saber. E ela cai no chão e vira a câmera. Quando ela vira a câmera pra igreja, a igreja faz pém, e ninguém sabia disso. Era 00:00 e tocou o sino. E ninguém sabia que aquilo foi ouvido por aquelas pessoas naquele dia. E quando vira isso, e aí eu peguei todos os santos que tem na frente da igreja, nós fizemos alguma coisa assim, todos eles olham para a criança assim. E a cena se acaba. Essa cena foi pro Emmy Awards. E nós fomos os 5, nunca tem primeiro lugar, tem primeiro lugar, mas médicos, não sei onde, e nós ficamos ali, entre os 5 mais importantes programas do mundo daquele coisa, Red Line, que era linha direta, ou chamar de Red Line. Nesta cena, neste momento, neste bastidor, onde tu tinha uma coisa que ninguém sabia, que era esse sino da igreja, tu não sabia que tinha um poste, tu sabia que tinha uma coisa de criança, e as crianças fazendo aquilo, e tu tem que deixar um set muito tranquilo, muito leve, vamos chorar agora, senão tu, né? E quando terminou a cena, eu vi o show, olhou umas pessoas assim, acaba a música. Sabe? Mas foi muito forte. Porque todo mundo sentiu na cena isso. O Batomushi, voltando ali, uma das cenas que eu gravei, era uma volta do elenco, foi gravar o Batomushi, e aí já virou o barco, né, lá no Projac, agora vamos vamos gravar lá pra praia de Botafogo, onde realmente... E eu consegui, a equipe da produção conseguiu o barco mesmo que resgatou isto. O barco de resgate? O barco de resgate. Eu botei os atores dentro. E fui gravando as cenas de conversa, drink e tal, né? E isso vai rodando até lá pra ninguém ver. Quando eu cheguei lá no lugar da onde virou o barco, chamei todo o elenco. Elenco, vem pra cá. Olhem pra água. Foi exatamente aqui que virou esse barco. O barco do Batomushi. Vocês estão olhando para as pessoas... Ok? Atenção, estou gravando a cena final. Vocês estão agora resgatados, todos sentados em figuração, tal. Vamos voltar para a cena. Atenção! Todo mundo impactado com aquilo. Quando tu entra no barco, tu só escuta uma coisa. O motor. E as pessoas acabadas, chorando, emocionadas, porque sobreviveram a uma cena que elas viram ali. E aí tu transfere isso para essa coisa, mas do jeito que tu tá fazendo é que tu tá contando para todo mundo em casa enxergar, claro que eu tô te contando os bastidores, mas tu enxerga o sofrimento das pessoas e tu atinge milhões de pessoas assim, porque tu criou um formato de linguagem pop, simples, mas de fácil chegada no emocional de todo mundo. Quando chega nessa parte do programa, as pessoas choram. Quando chega no menino que cai no tapete, as pessoas choram. Quando o cara se transforma em fantasma falando para a mãe, a Lucélia chorava copiosamente. E as pessoas em casa choravam. Quando tu faz um negócio lá, onde o Falcão cai naquela hora e é um êxtase, e ele manda um beijo pro cara que morreu e aparece o cara que morreu, as pessoas choram no estádio. Então, quando tu faz uma história do Natal Luz em que tu lembra que as famílias têm que voltar, as pessoas choram.
Não é o choro. É uma sensação que tu leva todo mundo a um ponto de forte emoção consigo, porque ela passa a pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí, para encerrar isso tudo, eu quero fazer uma pergunta para ti. Uma pergunta para Fernanda, para quem está em casa. É uma pergunta que ninguém tem que responder. Que é, o que tu está realmente fazendo da tua vida? O teu sonho é este? O que tu está fazendo realmente para ele? Ah, não quero desculpa, porque não quero que ninguém tem que me responder nada. Quando tu está lá, tu, ensinando alguma coisa para alguém, na tua cabeça, tu realmente queria estar fazendo aquilo? Se sim, aquela pessoa realmente queria estar aprendendo aquilo? Se sim, ela realmente consegue dizer isso para as pessoas? Se sim, as pessoas são realmente impactadas por isso? Se sim, elas mudaram a vida delas? Opa, agora o teu objetivo deu certo. Se não foi assim, será que realmente tu queria fazer isso? É assim que eu me despeço, depois de muitas horas de conversa, dizendo que foi um prazer conversar com vocês aqui. Tem muitas e muitas histórias que a gente vai deixar para uma próxima. Mas, enfim, tem histórias com grandes ícones mundiais que eu participei, que eu queria contar um dia para vocês, como o José Carreiras, eu dirigi 2 dos 3 tenores, né? Eu tenho grandes ícones da história, grandes amigos que fizeram, grandes homenagens a fazer. Um dos projetos mais lindos que eu fiz foi com esta moça, que chama-se Eu Sou Maria, que é uma história do nascimento de Jesus contado por uma mulher, que era ela, uma atriz impecável. Fernanda Biancamano. Fernanda Biancamano. E são coisas incríveis que a gente faz e sabe que emociona. Por exemplo, as pessoas não lembram, mas dos 35 shows, 30 choveram. E as pessoas fizeram abaixo de chuva porque elas queriam. Natal Luz, né? Natal Luz. Elas queriam dizer alguma coisa para alguém. E assim vai. Velho, a vida é oportunidades. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Eu te contei um monte de coisas hoje que eu espero que inspirem as pessoas a pensar, não do meu jeito, do jeito que elas estão aproveitando o que elas têm a fazer. E desse jeito, cara, a gente vai levando a vida e deixando marcas. O negócio é deixar assim, qual é o teu legado emocional? Não fiz. Qual é o legado emocional que tu pode deixar para as pessoas? Tu, como um grande professor, como um grande diretor, como um homem que coordena isso tudo, que teus propósitos aconteçam. Desta mulher aí, craque, que é a Fernanda, aconteçam, sabe? Eu sou muito feliz em tudo que eu fiz até hoje, quero continuar fazendo, mas eu não sei até quando eu vou fazer. Cada coisa que eu faço, eu sei que eu tenho que lidar, não como se fosse a última vez, mas como se fosse a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. E aí, meu velho, aí valeu a pena. Aí eu sei que eu consegui realizar o que eu queria e tocar no coração das pessoas. E a gente tenta isso o dia inteiro. É assim, né? Conseguimos hoje, trabalhamos hoje para isso, né? Foi uma conversa linda, assuntos, temas lindos. E tudo desconexo, né? Mas funciona. É mole, ele acha que foi desconexo. É mole, uma coisa dessa que a gente tem que passar aqui, desconexo. Demais. É claro, Edson, que assim, a gente teria 1000 horas para falar. Perguntei, Pavarotti, por exemplo. Pavarotti eu cresci ouvindo, eu era criança, e eu pedia para ouvir Pavarotti no CD do carro, pedia... Mamãe, Pavarotti. Eu queria operar Pavarotti. Né? Você chama de um átomo, né? desse átomo, né? Como é que um cantor como Pavarotti, lírico, ópera, consegue tocar o coração de crianças cantando italiano, que já é difícil da gente entender, o próprio canto de outra língua? Roberto Carlos, que de tantos anos, que toca o coração de tanta gente com a mesma música, com a mesma interpretação, né? Com a mesma... são coisas que são muito, muito fortes. Teríamos 1000 horas para falar, mas esse dia de troca de experiências foi tão incrível, tão incrível. Que, nossa. Eu trabalhei com grandes comunicadores, o Fausto Silva é um craque. Faustão, né? Você dirigiu o Faustão? Eu dirigi 3 vezes. E o Fausto é um craque, ele sabe comunicar a plateia, ele sabe dizer o que ele tem, a gente acha, não aguenta mais o Faustão. Não, o Faustão é um homem de saber, ele sabe a linguagem pop como ninguém. Aliás, uma das coisas mais interessantes que tem é, mas eu não gosto das camisas dele, mas aquela camisa dele é que todo mundo usa. Quem vê ele usa aquela camisa. Não aquela, né? Mas aquele jeito. E é assim que ele mantém uma conexão. Ele assim mantém.
Grandes comunicadores. Os maiores do Brasil hoje, né? Um apresentador de mão cheia, o Antônio Augusto Fagundes, não o ator, mas o apresentador do Galpão Crioulo, era uma enciclopédia, faleceu. Eu tive grandes oportunidades de trabalhar com gente de altíssimo padrão e que, de certo modo, em algum momento me ouviram e acreditaram do jeito que eu estava contando e que queria contar aquela história com eles juntos. Isso foram equipes maravilhosas, de gente de talento incrível, cara. Uma das maiores pessoas de talento que eu trabalhei, é a Valéria Chalegre, que é a minha mulher. Ela é de uma maneira tão inteligente. A gente quebra o pau cada vez que a gente cria uma coisa, né? E a gente chega numa discussão, porque não é uma coisa assim, se eu acho bom, ela não acha tão bom, ela não deixa de dizer que não acha tão bom. Mas se eu também acho que ela falou uma merda, eu também digo. E aí a gente chega num lugar onde normalmente dá uma coisa inesquecível, né? É um processo complicado. Trabalhei com tanta gente bacana, cara, com vocês aqui contando. Então, quando tu consegue montar isso e aí transferindo para o teu projeto, quando vocês conseguem formar uma equipe para um trabalho de entendimento, de entendimento de atuação, de corpo, de mente, de texto, de time de texto, de olhar, né? Tu olhar bem no palco, na TV, no cinema, na música, tu olhar bem, tu diz muita coisa. Tem que saber fazer isso. Tem uma técnica, você sabe muito bem, vocês podem ensinar as pessoas a isso. Mas é isso, meu velho. A gente falou de tanta coisa, eu não falei do último projeto que a gente fez, que é um megadomo, mas isso fica para uma próxima conversa. Fica próxima. Porque senão a gente não vai parar mais. Vão ser 3 programas em um. Não tenho dúvida. Espero que tenha sido bom para vocês. Aqui foi ótimo. Essa troca de experiência, eu acho que é primordial, é fundamental. A gente na sociedade, a gente perdeu, na nossa sociedade, né, que eu digo, né? A gente perdeu esse lugar da polis, né? Esse lugar do encontro, esse lugar do grande centro que a gente encontra para se falar, para se ver, né? Lembrando que o teatro sempre teve essa função, né? Das pessoas se encontrarem, né? Não é à toa que quando a gente fala do século XVII, a gente está falando de Shakespeare, a gente está falando do grande mestre da escrita, a gente está falando de um lugar onde as pessoas se encontravam para se ver, antes de tudo, para se olhar, para falar. Não é à toa que o teatro de Shakespeare não tem cadeira, todas as pessoas em pés, porque elas estão falando, comendo, trocando, se encontrando, vendo a peça, falando sobre o que está vendo, identificando, vendo o erro, vendo o acerto. E a gente tem poucos os lugares que a gente pode se encontrar para evidenciar a vida, para louvar a vida, para agradecer pela vida, para trocar a vida, que isso é uma forma de agradecer a vida, trocando a experiência que a gente tem. Perfeito. E o Arte em Você e o Teatro do Mar tem essa busca de criar esse momento, né? E a gente criou muito bem hoje. Obrigado pelo encontro, Edson. Maravilha, eu quero convidar as pessoas, se quiserem me acompanhar no Instagram, meio quietinho no Instagram, mas enfim, @EdsonErdman. O da Histórias Incríveis é @HistóriasIncríveis_HI. O do Domo que a gente fez é o Mega_Domo. E depois tem um canal no YouTube, que é o Histórias Incríveis com Edson Erdman. Tá lá um monte de coisas para ver. Que algumas que eu contei aqui, outras que estão em outro lugar. Várias histórias. Mas o importante é a gente celebrar a vida. Não só olhando para o passado, porque isso tudo é para empolgar para frente, né? Repara só, nós não estamos contando para trás, nós estamos contando para frente. Passado serve para ensinar, né? Prazer, obrigado Edson. Pelo seu carinho. Obrigado você pela... Que a gente possa fazer mais conversas como essa. Agora, só lembrando o seguinte... Comprem shampoo, porque quem vai acabar com o shampoo é ele. Eu não tenho mais como fazer isso. A gente vai pensar no caso. Gente, valeu, obrigado, Edson. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, tchau.